Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Marcelo. Somos três amigos que se reúnem semanalmente para fazer grandes perguntas e tentar respondê-las. Cada episódio do Farol Podcast a gente traz um tema que vai embasar uma conversa que possivelmente vai trazer uma reflexão interessante para você. Dessa vez, o nosso tema é o que é inteligência. E a gente queria conversar sobre inteligência porque é um tema muito importante nas áreas que nós três estudamos. Eu e o Marcelo somos da psicologia, estudantes de psicologia, o Kiesel de filosofia. E esse é um tema muito relevante que sempre traz conversas interessantes e sempre traz reflexões interessantes sobre a maneira que a gente poderia agir no mundo. Certo? Certo. Isso aí. Então, como a gente costuma fazer aqui no Farol Podcast, a gente vai iniciar a conversa tentando responder inicialmente a pergunta de o que é inteligência, a gente vai desenvolver o assunto e no final a gente vai amarrar tudo. Bem, vamos lá. O que é inteligência, então? Vamos conversar falando aqui. Quem quer começar falando um pouquinho? Eu posso começar um pouco. Cara, por mim de boa. Que a gente vai complementando. Eu vou trazer um ponto de vista um pouco mais moderno. As conceitualizações a partir de inteligência, elas existem desde que o mundo é mundo. A capacidade de inteligir é uma capacidade que ela vem sendo estudada desde filósofos, desde 1001 Antes de anos Cristo. atrás. Isso, exatamente. A capacidade de inteligir, de buscar informações e compreender o mundo e obter conhecimento é algo que importa para o ser humano e é algo que todo mundo gosta de saber um pouco mais a respeito, né? Todo mundo tem uma visão a respeito de inteligência, todo mundo intuitivamente acredita que tem um conhecimento sobre o que é a capacidade de inteligir, tanto é que é comum a gente ouvir expressões do tipo, essa pessoa é inteligente, essa pessoa não é inteligente, Sim. e a gente vai tentar desenvolver um pouco do que seria isso de verdade. A gente vai trazer algumas perspectivas. Daqui a pouco o Kiesel vai falar um pouquinho, acho, da perspectiva mais filosófica, mais tradicional. Eu vou focar um pouco na perspectiva cognitiva atual dentro da psicologia, que é um tema muito complicado, é um tema muito complexo, porque porque existem muitas teorias que competem, mas existe muita polêmica envolvida em muitas discussões correntes, né? Mas, basicamente, a definição geral de inteligência ainda é um assunto muito estudado, o que significa que é um assunto que não tem uma resposta absoluta. O que nós temos são teorias que respondem certos processos que a gente entende que fazem parte do processo de inteligir. Então, daquilo que seria inteligência. Então, todos os seres são inteligentes em certo grau. Essa é uma noção. A inteligência, ela não é relacionada como algo, interpretada como algo exclusivo do ser humano. Na verdade, muitos animais podem ser e são inteligentes. Por exemplo, polvo, é um bicho muito inteligente. Cara, polvo é bizarramente inteligente porque ele tem um cérebro muito grande por conta dos tentáculos. E cada tentáculo tem meio que uma mente própria. Sim. Então ele se adaptou para ser muito flexível e rápido, porque ele tem que fugir dos predadores, ele tem que cospe tinta e depois foge, se esgueira por lugares diferentes. Ele foi assim, golfinho. Golfinho também. Então tem muitos animais que são inteligentes. A inteligência não é uma capacidade humana exclusiva. Ela é mais vista nos humanos até por conta do nosso processo evolutivo. Mas é uma diferença de grau, não é uma diferença de tipo. Inteligência é diferente de racionalidade, a gente pode talvez tratar isso também aqui. Ser racional e ser inteligente não é a mesma coisa. Dentro da ciência cognitiva são duas coisas bem diferentes. E uma pessoa inteligente não é uma pessoa que tem, por exemplo, um pensamento lógico, um pensamento dedutivo, porque a inteligência é vista como uma característica fria. Né? Eu sou inteligente, então eu sou uma pessoa muito racional que pensa de maneira calculista. Isso não é inteligência. Você pode ser burro das formas mais calculistas e lógicas possíveis. Você pode seguir lógicas extremamente burras, mas pensamento lógico, racionalidade e inteligência são coisas diferentes. Né? Então, o que seria inteligência? Dentro da psicologia, a gente tem uma ciência que, desde quando a psicologia se envolveu a se prestar como uma ciência no final, ali século XIX, por aí, uma das primeiras informações que os psicólogos gostariam de colher das pessoas era justamente o que fazia com que uma pessoa tivesse um bom desempenho em alguma coisa. Então, o que faz com que você consiga pensar bem a respeito de algo? O que é pensar bem a respeito?
e o que é fazer algo melhor do que outra pessoa, por exemplo, em algum tipo de tarefa, né? Então, começaram a desenvolver certas métricas, medidas, e daí surgiu a psicometria, que é o ramo da psicologia que vai tentar medir as capacidades cognitivas de um indivíduo. E isso é complicado porque, diferente de uma régua que você pode colocar, por exemplo, aqui nesse sofá que a gente está sentado, ou na câmera que está gravando a gente agora para entender o tamanho dela, e é uma medida bem objetiva, quando a gente está tratando de processos internos, você não consegue pegar ou sentir facilmente com os 5 sentidos que a gente tem. Então a psicometria tem essa tarefa, que é até por vezes ingrata, de tentar estabelecer uma medida para processos internos. Existe muita discussão dentro da psicologia se isso deve ser ou não feito, se as métricas de ciências naturais devem ou não ser colocadas em ciências humanas. Eu entendo que sim, até certo ponto. E dentro da psicometria, surgiram certas maneiras de tentar compreender o que seria inteligência por medidas, testes, escalas. No início dos estudos sobre psicometria, pensavam que inteligência teria algo a ver com capacidade sensorial. Isso tem muito a ver com os trabalhos de Francis Galton, que é parente de Charles Darwin, inclusive. Ele estudou a hereditariedade genética e ele entendia que o gene era algo inato que determinava as capacidades de um ser humano. E ele tinha uma visão que agora já não é mais aceita, que a sensorialidade determinaria tudo da sua cognição. Isso foi falso. Depois passaram-se uns tempos e o primeiro teste que realmente de inteligência conseguiu medir alguma coisa foi o teste de Binet e Simon, que trouxeram uma medida que conseguiu mostrar uma capacidade cognitiva relevante entre jovens, entre estudantes. E era um teste que saiu das percepções sensoriais e começou a falar um pouco sobre capacidades cognitivas. Então, assim, algo mais interno, algo mais em relação à sua cognição. E é importante distinguir também a cognição humana e a inteligência são coisas diferentes. A psicologia, a neurociência e a ciência cognitiva são 3 coisas diferentes. A psicologia vai falar do comportamento humano como um todo e da cognição humana, de toda a mente humana, e também focado ali, lógico, em clínica muitas vezes, mas tem várias outras áreas envolvidas. Neurociência é o estudo do cérebro, das suas funções. Ciência cognitiva, cognição. Mas cognição não é cérebro, não é inteligência? Cognição é um relacionamento que você tem com o mundo, basicamente. Cognição, ela existe não em você ou não no mundo, é o relacionamento dos dois. Então, quando a gente fala de processos cognitivos, a gente está falando daquilo que permite você interagir com o mundo de maneira eficiente. Binet e Simon desenvolveram a primeira métrica que conseguiu determinar isso até certo ponto. Mas foi depois, quando veio um cara chamado Charles Spearman. Spearman foi um cara muito importante, porque ele aplicou várias medidas de testes que visavam medir capacidades cognitivas, como a sua capacidade matemática, a sua capacidade linguística, a sua capacidade visoespacial. E ele aplicava vários testes para medir todas essas capacidades em um determinado grupo de alunos, de estudantes. Se não me engano, ele foi em algum ambiente, acho que eram umas vilas, umas aldeias, ou eu estou me confundindo, mas acho que era algo parecido com isso no estudo dele, faz tempo que eu li. E ele apresentou esse teste para muitas pessoas e ele descobriu o seguinte: quando uma pessoa ele tira uma pontuação alta num teste matemático, a probabilidade dele tirar uma pontuação alta num teste linguístico é grande. E a mesma coisa com visoespacial, o que significa que se você é bom em um campo, a probabilidade de você ser bom em outras é grande. O que significa que existem processos cognitivos que são generalizados entre diversas capacidades humanas. Porque existe aquela noção, né? Esse cara é mais das ciências humanas. Esse cara é mais das ciências biológicas. Sim. Esse cara é mais das ciências da saúde. Exato. Esse cara é mais das exatas. Isso é uma distinção arbitrária que a gente faz, porque normalmente o que o Spearman descobriu existe um fator, que ele chamou de fator G, que é fator geral de inteligência, que abrange várias capacidades cognitivas, e a única coisa que o ser humano de acordo com o interesse dele, ele vai usar a capacidade num ramo específico. Mas se ele tivesse o interesse de utilizar em outro ramo, ele seria igualmente bom ali também. O que significa que existe um fator que agrega as capacidades cognitivas de várias áreas de interesse diferentes,
e ele chamou isso de fator geral de inteligência. Quando isso surgiu, foi um boom dentro da psicologia e das ciências cognitivas. Hoje, Que ciência cognitiva, não sei nem se existia na época, faz tanto tempo atrás. Mas isso causou um rebuliço, né? Porque começaram a desenvolver testes de QI. Porque o QI, o coeficiente de inteligência, ele seria a medida que chega mais próxima de entender a capacidade do seu fator geral de inteligência. Então você tem uma medida que vai pontuar o seu fator G, uma aproximação do seu fator G. A maioria da população fica ali numa pontuação de QI que seja mais ou menos ali entre 100 a 109, 110 por aí. E aí você vai indo para a maioria da população, sei lá, 80% da população fica entre 100 a 109 por aí, com algumas variações aqui e ali. E você tem, nos extremos, pessoas que têm pontuações mais altas. Então, 115, 120, 130, 135, 140, não tem um limite específico. Porque é como o cérebro da pessoa funciona. E existe também um outro lado, que são as pontuações mais baixas, que aí significa que existe provavelmente algum tipo de deficiência no cérebro da pessoa. Então, se a gente encontrar um QI muito, muito baixo, provavelmente teve algum processo de neurodesenvolvimento que foi afetado em algum momento da vida dessa pessoa. Porque, de novo, se o fator geral de inteligência, ele está tentando buscar entender a sua cognição, o seu relacionamento com o mundo. Então, os processos cognitivos que dão embasamento a essa inteligência, né? A teoria da inteligência do fator G surgiu, causou um rebuliço. Como não existiam muitas evidências ainda de sua existência, ela foi ali debatida por muito tempo. Então, alguns acreditaram, outros desacreditaram, surgiu-se uma polêmica. Ao longo do século XX, essa teoria foi se desenvolvendo e hoje em dia ela já é bem diferente, porque mais e mais dados foram acumulados e modelos de inteligência do fator G foram desenvolvidos. O modelo do Charles Spearman é muito antigo e não serve mais. Ele foi ampliado e foi categorizado de maneira diferente. Quais habilidades fazem parte do fator G? Qual é a hierarquia? Porque existe uma certa hierarquia, porque é um modelo de análise fatorial, que é um modelo estatístico que você agrupa uma variável. Por exemplo, o fator G é uma variável da hierarquia de nível 3. No nível 2 estão as habilidades que estão abaixo, um guarda-chuva, né, que estão abaixo. Então, habilidades linguísticas, matemáticas, visoespacial, memória. E dentro de cada uma delas você tem, né, tipos de memória, você tem tipos de habilidades numéricas, tipos de habilidades linguísticas, né? Que aí você vai de fator 3, que é o fator geral, até o fator 1, que é a habilidade hiperespecífica, né? E dentro dela você vai abrindo e abrindo e abrindo. E muito disso veio por parte de estudos correlacionais. Então, por exemplo, se você fizer a correlação de quanto que essas habilidades cognitivas são aproximadas, é muito grande. A sua habilidade de memória, ela tem uma correlação muito grande com a sua habilidade linguística e com a sua habilidade matemática. E é uma correlação muito grande, sei lá, 0,8, 0,9 em alguns casos. Para quem não sabe, a correlação, ela vai de 0 até 1. E você tem as variações, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até chegar no 1. Correlação não é a mesma coisa que dizer que uma coisa causa outra coisa. Correlação significa, principalmente quando você está tratando de processos internos, significa que uma coisa é parecida com a outra. Quando você tem uma correlação de 1 entre duas variáveis, não são duas variáveis, é a mesma coisa. A correlação entre as habilidades de QI dentro do fator geral de inteligência é tipo 0,8, 0,9. Elas são muito próximas. Não se encontra esse tipo de correlação tão facilmente. Sim. Se você está estudando duas variáveis e você encontra uma correlação 0,4, já é um... Opa! Sucesso! Eu encontrei alguma coisa que une esses dois. Vale a pena estudar. Se você encontra um 0,8, é muito grande. Detalhes que são diferentes. Detalhes que são diferentes, exato. E são diferentes o suficiente para falar que eles são duas coisas, mas não são diferentes o suficiente para falar que eles não estão dentro do fator G. Sim. Eles são tão próximos que eles estão dentro do fator G. Hoje em dia, o fator geral de inteligência, a teoria que embasa os testes de QI, muito se fala a respeito de QI, o que ele mede, o que ele não mede. O fator geral de inteligência, para vocês entenderem, ele é a medida psicológica por excelência. Por que eu falo isso? As
ferramentas psicométricas que foram utilizadas na descoberta do QI foram utilizadas dentro da psicologia para medir todo o resto. Surgiu com o QI. Personalidade hoje em dia é medida da mesma forma, Sim. Correlação, análise fatorial, e é uma medida muito robusta, o que significa que existe uma quantidade de dados e de evidências que só cresce. Nesse momento que a gente está conversando agora, provavelmente alguém está evidenciando de novo a existência do QI nesse momento, a existência do fator geral de inteligência. É tão robusto que não tem essa agora da gente falar, talvez não exista, talvez não sei o que, talvez não sei o que lá. Então por que a gente ainda está falando que não tem uma resposta absoluta sobre inteligência? Porque o fator geral de inteligência não significa que isso é a inteligência. A gente entende o que o teste de QI ele está medindo é onde tem inteligência. Sim. Então ele vai falar, aqui tem inteligência. Quanto? Aí ele dá uma medida. E como essa inteligência também ela se expressa. Isso, exatamente. Porque, por exemplo, eu conheço, além do senhor aqui do meu lado, outra pessoa que fez teste de QI e a parte de raciocínio lógico e matemático era bizarramente alta. Assim, mais de 120. Que é bem alto. Ela tá, tipo, mais de 2 desvios acima da média. É bem alto. Só que, por exemplo, a linguística era, tipo, 102. Que tá na média. Tá na média. Mas comparado com o matemático, é um salto muito grande. O que também acontece que é muito da polêmica de todo o assunto. Uma delas existem muitos tipos de inteligência, como assim você pode quantificar? Então, é complexo. É complexo, porque assim, o que acontece? O QI, ele é uma medida extremamente polêmica, porque pessoas não gostam de ter a sua inteligência medida. Porque a interpretação que as pessoas têm de inteligência, até agora a gente não deu uma interpretação de inteligência. Estou explicando os processos de medição da inteligência, como eles surgiram. A gente vai falar ainda da interpretação da inteligência em si. Como ela é medida, dessa maneira que eu exemplifiquei agora, por meio de testes de QI. Eles são válidos? Depende do teste. Existem várias maneiras de você medir o QI. Existem maneiras que envolvem, por exemplo, uma bateria de testes muito comum aqui no Brasil, são os testes VISC e os testes VAIS. Sim. O teste VISC é para crianças e adolescentes. E ele é uma bateria de testes, porque se a gente está falando de um fator geral de inteligência que agrega várias habilidades cognitivas, você tem que medir cada uma dessas habilidades cognitivas. E você faz isso aplicando uma bateria de vários testes diferentes, às vezes ao longo de dias ou uma semana ou algumas semanas. Como que você faz um teste de QI? Você normalmente contrata com uma clínica especializada nisso, uma avaliação neuropsicológica, onde você vai fazer uma bateria de testes que não vão medir apenas o seu QI, mas também seu funcionamento cognitivo no geral, seu funcionamento neuropsicológico. Então, a medida de QI ela é polêmica por conta da interpretação de senso comum que as pessoas têm a respeito de inteligência e que elas aplicam em cima do QI. Porém, existe verdade, sim, no medo que as pessoas têm do QI. Porque um QI abaixo da média informa muita coisa a respeito de você, um QI na média também, e um QI acima da média também. Eu já ouvi cientistas cognitivos que falavam assim, se eu pegar a sua medida de QI, a sua medida de personalidade, principalmente no modelo Big Five, se eu pegar a sua medida de tipos de... Acho que era um outro tipo de teste, acho que era inteligência, personalidade, attachment, que eu esqueci como traduzir essa palavra para português. Apego, não? Tipos de apego, né? Que é relacionamento social. E o seu tipo de relacionamento social, alguma coisa. Eu esqueci como traduzir essa palavra para português. Mas se eu pegar... vínculo, se não me engano. Tipos de vínculo, a maneira como você se relaciona socialmente e afetivamente com os outros, se eu pegar essas 3 medidas aqui, eu consigo mais ou menos prever em torno de 85% da sua vida. E as pessoas não gostam de saber disso. Porque a gente gosta, hoje em dia no nosso mundo moderno, a gente gosta muito de uma ideia que é muito propagada na época do iluminismo até aqui, que é a ideia de que nós somos uma página em branco e nós podemos ser o que nós quisermos ser no período da nossa vida e a gente determina tudo sobre as nossas vidas sem nenhum tipo de impacto. Todos podem ser o que quiserem ser. Hoje eu estudo psicologia, mas amanhã se eu quiser estudar astrofísica eu posso, apenas é uma questão de querer. É uma questão de força de vontade, né? Sendo que a cruel verdade é que os cérebros das pessoas e o seu funcionamento funcionam de maneira muito diferente.
E isso é, em parte, medido pelo seu QI, sim. O QI é apenas o seu funcionamento cognitivo, é apenas a sua biologia? Não, mas a grande maioria é. Em torno de 80% do significado do seu QI é a sua biologia, que você não muda. 80%. Quando você é criança, o seu QI é um pouco mais maleável socialmente. Mas não é tanta também. Mas, ainda assim, não é como muito. se os genes que configuram toda a sua habilidade cognitiva, eles estão se expressando ainda, eles vão abrir. E não tem muito que o ambiente social possa fazer. Você pode suprimir o QI de uma criança. Escolas fazem isso muito bem. Suprimir o potencial cognitivo de uma criança. Alimentação é um dos meios mais simples de você ter certeza que a criança vai ter um QI diminuído. Leite materno, por incrível que pareça, leite materno dá mais de 3 pontos de QI para a criança por ano que ela vai tomando leite materno. Ou seja, tem um potencial que é expresso. É extremamente nutritivo e é feito para a criança. Não tem substituto ideal para o leite materno. Caso a mãe também tenha uma boa rotina, uma boa alimentação. Porque se a mãe também comer de uma maneira muito idiota ou não comer, o leite também é afetado. Sim. E a criança também vai ser afetada. Olha quantos pequenos fatores são vários tem fatores que impactam a gente nesse sentido. Então, assim, então quer dizer que o meu QI é a medida que determina, de certa forma, a minha inteligência e eu não tenho como mudar isso. Não sabemos ainda como aumentar QI. A gente não tem essa mínima noção. Quem descobrir vai ganhar o prêmio Nobel, tá? Só para vocês saberem. Cara, talvez quem alguns descobrir, prêmios. Se descobrir, vai mudar o mundo. Sim. Porque, sim, o QI existe, sim, ele é importante. 90% dos psicólogos no mundo odeiam o QI. Eu demorei um tempo para aceitar a noção de QI, porque a gente gosta de pensar de maneira igualitária. Todos podemos, todos somos capazes e todos temos a mesma capacidade. Nós não temos todos a mesma capacidade. Não. A maioria da população tem. Como eu falei, 80% das pessoas no mundo ficam em torno ali de 100, 105, 102. O mundo é feito para as pessoas com o QI na média. A maioria das pessoas tem um QI parecido. Sim. Não, então, você ter um QI de mais ou de menos não é algo necessariamente, não é algo positivo, principalmente de menos, porque olha que interessante, as medidas de QI começaram a ser testadas muito em exército, contextos militares. Por quê? Porque porque eles queriam descobrir quais eram as melhores pessoas para levar para a guerra. Por quê? Porque se você tem um QI maior, provavelmente você vai se dar bem com funções de liderança, por exemplo, e se você tem um QI menor, você morre na guerra. Cara, você não consegue Você morre muito fácil. Então, trouxeram aqui. Por que você morre? Porque seu QI, ele tem uma relação com, de novo, a sua cognição, o seu relacionamento com o mundo, seu relacionamento externo. Se eu não me engano, no exército dos Estados Unidos, se você tiver um QI menor que 83, eles não podem te admitir para nenhuma função. Eles são obrigados a não te admitir. Porque o que significa que mesmo nas funções mais básicas de lidar com o quartel ali no exército, essa pessoa não vai tão bem. Então quer dizer que tem pessoas que têm um funcionamento neuronal, cerebral, que incapacita essas pessoas a ponto desse nível de ter um QI menor vai impactar tanto a vida delas? Sim, a gente não tem a menor noção do que fazer em relação a isso. São pessoas que, quando tem um QI mais baixo, significa que elas estão condenadas a ter uma vida miserável? Não. Até porque QI, ela é sim a métrica. Só para vocês verem como QI importa. A métrica que mais é capaz de prever o seu sucesso financeiro. E ela tem a ver também com expectativa de vida. Pessoas com maiores QIs vivem mais. Porque o cérebro delas é mais eficiente. E não quer dizer que ele gasta mais energia. O cérebro, na verdade, ele conserva mais energia quanto maior o seu QI, porque ele é mais eficiente. Sim. É como se, por exemplo, temos 2 motores. Imagina como se fosse o cérebro. O cérebro que tem uma pessoa que tem um QI muito alto seria tipo o cérebro de um motor de Fórmula 1. Que ele consegue fazer muito gastando pouco. Ele consegue fazer grandes voltas, chegar em grandes velocidades em um curto período de espaço de tempo, sem gastar tanta gasolina, porém ele é muito adaptado. Ele tem um monte de válvulas, ele é maior, às vezes ele é um pouquinho maior, ele pesa mais, ele esquenta mais, só que ele consegue fazer mais. O cérebro de uma pessoa com um QI um pouco mais baixo seria tipo o cérebro de um carro meio defeituoso, tipo... Demora mais para fazer conexão. Que demora mais para aquecer, ele não vai tanto, ele gasta muita gasolina para fazer, para percorrer certas distâncias.
Ele de vez em quando dá uma empenada, porque ele, tipo, pra ligar ele demora um pouco mais. É tipo isso. Tanto que na neurociência, se não me engano, tem uma teoria que cérebros de pessoas com QI mais alto, eles têm um consumo de glicose menor, que é de açúcar. Então ele faz conexões neurais mais rápido. E gasta menos, então ele precisa de menos energia. Exato, mas aí é que tá. Você viver com QI muito alto e QI muito baixo é problemático, porque é como se o mundo não tivesse sido feito para você. Ou o mundo tá muito rápido demais para você, porque você tem um QI menor, ou o mundo tá lento demais para você, porque você tem um QI maior. Então, assim, a gente idealiza muito a inteligência humana, achando que ter mais inteligência significa ter uma vida melhor ou ser uma pessoa mais capaz. Em relação a capacidades, depende de onde você vai determinar seu interesse, mas isso pode trazer muitos problemas também para a sua vida, né? A maioria das pessoas, se você tem um QI muito alto, a maioria das pessoas está num funcionamento diferente do seu, o que significa que é mais difícil de você se relacionar com elas, às vezes, talvez. Então, o QI, ele é uma medida de inteligência que mede o quê? Você pode estar se perguntando, meu Deus, vocês falaram muito sobre a medida, mas o que ele está medindo? Qual habilidade cognitiva é essa que faz com que uma pessoa... E, de novo, eu queria deixar bem claro, a gente não é determinista, porque não se pode ser determinista com QI. Apesar de a gente parecer ser determinista com esse papo, a medida que mais prevê sucesso financeiro na vida de uma pessoa é QI. A segunda maior é conscienciosidade, ou consciência, que é um traço de personalidade. E olha que interessante, consciência e QI têm correlação zero. São coisas completamente distintas. Ou seja, você pode ter um QI baixo e ser uma pessoa conscienciosa, que significa ser uma pessoa disciplinada. Ordenada, organizada. A disciplina ajuda muito pessoas que têm essa barreira de um QI, por exemplo, que poderia ser abaixo da média, e ela pode sim. Então, de certa forma, todos temos capacidade? Até certo ponto, sim. A gente não é determinista. O problema dos cientistas cognitivos e dos neurocientistas do passado era entender que, por terem descoberto o QI, eles já sabiam tudo sobre um ser humano e classificavam as pessoas de acordo com isso. Então, assim, turmas para alunos com QI maior, turmas para alunos com QI menor, segregavam pessoas. Inclusive, totalmente. Até hoje isso acontece. Até hoje isso acontece. Algumas escolas, inclusive aqui de São Paulo, acontece isso. E não precisa fazer isso. Entendeu? Essa é a nossa ideia. O QI não é a única variável que importa na sua vida. Eu acabei de dar um exemplo de uma variável sobre personalidade. Então, sim, existe mais do que o QI para você se preocupar. E provavelmente, você que está me assistindo, provavelmente você tem uma inteligência mediana, porque provavelmente todo mundo tem uma inteligência mediana. As pessoas que têm inteligência muito abaixo da média, eles são, sei lá, 10, 15% da população mundial. E as pessoas que têm maiores níveis muito grandes de inteligência, a mesma coisa, uns 10, 15% da humanidade por aí. É uma curva que tem até no gráfico, que tipo, começa baixo, aí tem o pico médio, e a depois curva volta. de sino, é a curva de bell curve, né? A curva de sino, que é usada em muitas outras distribuições também. A maioria cai no meio e tem uma pequena porcentagem nas pontas, né? Exato. Então, o que o QI tá? O que é isso? O que é QI? O que ele está medindo? As principais habilidades cognitivas que se referem a QI tem a ver com os processos pelo qual você interpreta a realidade. Então, eu estou andando num ambiente, certo? Eu tenho algo para fazer. Todo mundo tem algo que precisa ser feito. Eu tenho um objetivo. Eu cheguei num ambiente. Todo o ambiente que você olhar, existem milhares de estímulos hipercomplexos que têm uma regressão praticamente infinita de complexidade. Então, por exemplo, a gente está aqui nessa sala que vocês estão assistindo. Eu posso prestar atenção na câmera, eu posso prestar atenção no Kiesel, no Marcelo, na combinação dos dois. Eu posso prestar atenção na garrafa de água do Marcelo. Tem uma mesa com garrafa de água, com um copo de água aqui que vocês não conseguem ver na nossa frente. Tem o sofá, tem o quadro aqui. Ok, tem muitos estímulos. Se eu prestar atenção em cada um dos estímulos, eu não vou parar mais de prestar atenção. Porque, primeiro, tem muitos, mais do que você consegue interpretar. E cada um deles é hipercomplexo. Olha esse quadro, por exemplo. Esse quadro aqui eu posso prestar atenção na moldura de madeira dele, eu posso prestar atenção em todas as cores que foram utilizadas nele. Ele é um quadro, inclusive, que ele é feito com barbante, aqui um negócio bem bacana, eu posso prestar atenção em cada fio de barbante, posso prestar atenção na combinação deles, posso prestar atenção nessa figura, na combinação delas. Então você percebe. E cada um desses múltiplos elementos vai regredindo em complexidade. Vai aumentando em complexidade. Então, como que a gente define como que a gente vai agir? Então,
por exemplo, tudo que vocês observam é um tabuleiro de xadrez, onde você tem diversos movimentos que precisam ser executados. E só para vocês saberem também, a combinação numérica de possibilidades de movimentos em um jogo de xadrez, pensa, todas as possibilidades de movimento de uma peça, de todas as peças do jogo de xadrez, todas as combinações. Mais de dezenas. Algumas dezenas. É maior do que todos os átomos no universo observável. Caralho. É maior do que todos os átomos no universo observável. Isso funciona para tudo. 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 É uma conta absurda. Tudo que você vê é hipercomplexo. É até assustador olhar para o mundo e perceber que a gente consegue viver nele. Porque tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. E pode acontecer. E todo o ambiente é hipercomplexo. Então como que a gente age no mundo? A gente é extremamente específico no que a gente quer fazer. Eu tô com sede, eu quero beber água. Eu não vou prestar atenção que não seja mais nada do que ir até a geladeira, abrir, pegar a garrafa de água, colocar num copo, que eu vou tirar do armário, e beber minha água. Se eu parar para prestar atenção nos outros estímulos hipercomplexos, eu vou me perder. Qual que é o que o seu QI está medindo? É justamente um processo chamado de realização de relevância, percepção de relevância. O que é mais relevante para você num determinado ambiente? O que você vai prestar atenção? Em A ou em B? Você vai ignorar A, vai falar de B. Então, assim, se eu quero beber água, eu obviamente vou entrar no ambiente e eu vou ver água, copo de água. Eu vou ignorar todo o resto. Se eu tiver que perceber todo o ambiente para determinar aquilo que eu quero ou não prestar atenção, eu não vou parar nunca mais. É suicídio cognitivo que se chama. É você não conseguir viver mais. Então, assim, quais são as habilidades que te ajudam com isso? Então, é você interpretar a realidade, entender o que é relevante, processar a informação relevante para você conseguir agir enquanto você age, porque você não pode chegar no ambiente também e ficar assim. Batata. Relevante. Você não faz isso, você vai direto pro que você quer. Você sabe o que você quer, você sabe como conseguir. Por quê? Toda a informação processada, ela é utilizada em modelos cognitivos de previsão, processamento preditivo. Realização de relevância, processamento preditivo. Esses dois funcionando eficientemente, flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É o fator G. É o fator G. Então, realização de relevância, entrar no ambiente e saber processar as informações que eu preciso para poder agir, e armazenar essas informações e evocar essas informações quando necessário, e utilizar essa informação de maneira imaginativa, para que quando eu chegue num ambiente parecido de novo, eu já não me surpreenda de novo com a quantidade de estímulos. Eu sei exatamente onde eu vou. Usando imaginação, processo imaginal, para sempre prever. Você entra no ambiente, você já tem uma noção do que você quer fazer. Porque você tem uma noção de como ambientes normalmente funcionam. Se você está entrando num prédio, você tem uma visão do que é um prédio. Você tem uma visão... A gente sempre tem alguma expectativa. Expectativas são construídas por meio de interação com o mundo. E você vai construindo esses modelos e alimentando esses modelos, e modelos eficientes de cognição conseguem agir de maneira eficiente no mundo, que é o que a sua inteligência está medindo, que é o que os testes de QI estão medindo. Então, é basicamente esse tipo de informação. Realização de relevância, processamento preditivo, para você conseguir agir melhor no mundo, de maneira mais eficiente e saber organizar essas informações. Memória de trabalho é muito associado com QI, então existem vários tipos de memórias. Memória de trabalho é uma memória que é assim, imagina que você está fazendo uma função. Então você está fazendo um trabalho. E você tem certas informações que você precisa reter na sua cabeça durante esse pequeno período de tempo enquanto você trabalha. Então, por exemplo, eu tenho que preencher uma planilha para o meu chefe. Ele pediu uma planilha para mim. O que eu preciso organizar comigo agora? A planilha, a informação que precisa estar nela, o que eu já montei, o que precisa ser montado, como que eu vou entregar para ele. Tudo isso aqui, enquanto eu estou trabalhando, eu estou usando na minha memória de trabalho. A memória de trabalho é como se fosse uma... Imagina que na sua cabeça aparece uma tábua de trabalho e cada informação é empreendida nessa tábua e é organizada. Memória de trabalho tem muita associação com QI. O tipo de teste que você faz para determinar o quão boa é a sua memória de trabalho é normalmente fazer isso aqui, ó. Repita todos os números que eu falar para você depois que eu falar. Então aqui. 1, 7, 4, 3,
5, 9. Aí você vai repetir eles em sequência. Isso é um bom preditivo uma boa previsão da sua memória de trabalho. O que é melhor ainda para uma previsão de memória de trabalho? Eu vou falar os números de novo e você vai repetir, só que de trás para frente. 7, 4, 3, 5, 9. Repete de trás para frente. Isso também tem a mais associado ainda com a memória de trabalho. É o tanto de informações que você consegue reter ao mesmo tempo na sua cabeça pelo determinado período de tempo que você precisa até o ponto de você esquecê-las novamente. Tem muito a ver com isso. Habilidades visoespaciais também tem muito a ver, porque é a maneira como você se locomove e percebe os espaços e estão relacionadas com certas áreas do cérebro envolvidas em processos que são assim. Existe a teoria da integração frontoparietal. Isso. Então, normalmente, as áreas que foram mais descobertas que têm associação com QI, quando você está usando essas habilidades, são do lobo frontal e parietal. Então, frontal, que é seleção e organização diretiva de estímulos, parietal, distribuição. A nossa operação, a nossa cognição funciona com um processo é um processo oponente. Então, a gente trabalha com processos que são opostos e a gente regula esses processos enquanto a gente está agindo. Então, assim, quanto que eu preciso prestar atenção em algo? Lobo frontal. Ok, agora eu preciso dispersar minha atenção porque eu preciso estar aberto para novas possibilidades de experiências. Parietal. Sim, e até falando rapidinho Claro, pelo amor de Deus. De imagens, sobre o que você falou agora, pouco sobre os testes falarem muito sobre atenção e sobre capacidade de você reter informações e usar elas de acordo com a situação que você está. Isso foi uma coisa desenvolvida décadas atrás, por pesquisas de testes, etc., que a neurociência recentemente descobriu por exame de imagem. Porque eles também viram que pessoas com QI muito alto, com essa capacidade administrativa do cérebro maior, tinham uma ligação muito rápida, acima da média, entre o lobo parietal, que lida com estímulos visuais e táteis, e o córtex frontal, que é simulador de situações futuras de organização. Ou seja, o cérebro ele é muito conectado. E eles viram por imagem coisas que há anos atrás o pessoal, por testes de estatística, descobriu. Sim. Teoria. Então, aquilo lá. Muitas pessoas não gostam da teoria de QI. Mas, cara, tem exame de imagem com diversos cérebros. Tão evidenciado que não tem como provando imageticamente, com tomografias de ultra tecnológicas, com alta resolução, que essa conexão é melhor. E olha que interessante, você falou bem, porque a inteligência não está no lobo parietal ou no frontal. Ela está na conexão entre os dois. Ela se faz na conexão entre atenção focada e dispersão. O que significa isso? Atenção focada e dispersão é muito importante. A gente tem 2 hemisférios no nosso cérebro que estão funcionando focados nisso. Sim. Hemisfério direito, dispersão. Esquerdo, seleção. Seleção, variação. Seleção, variação. Sabe o que é isso? Teoria de Darwin. Sim. Operando. Seleção e variação. Por isso que, assim, é tanta evidência e tantas conexões com outras teorias, com biologia. A seleção natural opera assim. Seleção de características na espécie, dispersão. Sim. E, por exemplo, outras coisas também falando de imagem. Que você falou agora de memória de trabalho. Cara, hipocampo. Sim. Que é uma pequena partezinha do seu cérebro, bem no meio, aqui no fundo, que é sobre memória, que também é uma outra área muito estudada, porque quem desvendar o hipocampo, por exemplo, soluciona Alzheimer. Sim. Não só QI, Sim. mas Alzheimer e demência. Sim. Só que ninguém sabe. E, por exemplo, viram que memória também é muito maleável, com aquele estudo relativamente conhecido da neurociência que pegaram taxistas britânicos. Sim. Eles sabem, então, Neuroplasticidade também importa bastante. Que foi um estudo que ele é bem conhecido da neurociência, décadas atrás também, que uma cientista, se não me engano, uma pesquisadora, Leonor... algum nome não lembro. Leonor, mas Leonor, eu não lembro o sobrenome. Que ela pegou taxistas com a cidade de Londres, tipo a Londrina, que tem 1 milhão de ruas pequenas, com 1 milhão de nomes. Microvielas minúsculas ali. E ela pegou essas pessoas, esses taxistas que vivem há anos nesse ambiente e sabem de cor grande maioria das ruas, e fizeram testes de memória com eles. E testes de imagem. E viram que o hipocampo dessas pessoas
era um pouco mais desenvolvido. Sim. Porque elas tinham todo o mapa de Londres na Na cabeça deles. com nomes de ruas e ligações e conexões entre elas. Uhum. E nisso viu que, por mais que não fossem pessoas com QI muito alto, parte do cérebro delas foi tão adaptado, ficou tão maleável, que ficou com características de pessoas com QI muito alto. Sim. Ela naturalmente não é assim. Demorou décadas. De todo dia, Sim. horas e horas e horas e Sim. horas e horas por anos, repetindo a mesma coisa até que o cérebro ficasse rápido bastante para fazer isso. Porque o nosso cérebro ele quer otimização. Sim. Ele é eficiente. Ponto. Novamente, voltando ao que já falamos antes. Uma pessoa com segunda neurociência, exames de imagem. A pessoa com QI alto é uma pessoa que tem maior eficiência entre conexões neurais. E o cérebro ele funciona de diversas vias possíveis. A Tem maneira como os neurônios disparam e se conectam. Exato. Que pode ser treinável. Sim. Até certo ponto Até é treinável. certo ponto. O que a gente sabe é que a gente pode treinar pessoas em certas habilidades que estão relacionadas ao fator geral de inteligência, mas a questão é, por que a gente tem uma capacidade geral de inteligência? Por que a gente tem uma capacidade geral e não específica? Justamente por isso. Eu te explico. Porque há milhares e milhares de anos atrás, o ser humano ele precisou sair do seu nicho habitacional na África e expandir para outros lugares, porque o ambiente na África não era suficiente para propagar a vida humana. Estava muito caótico. E ele teve que ir para outros lugares. Então faz perfeito sentido que a gente evoluiu com uma capacidade geral de inteligência. Porque a capacidade geral de inteligência faz com que você coloque um ser humano em qualquer ambiente e ele se vire bem. A gente não é que nem certos bichos que vivem em apenas um nicho ecológico, um ele ambiente. Morre e se o ambiente deixar de existir por até mesmo catástrofes naturais, a espécie vai à extinção. O ser humano não é assim, ele é extremamente adaptável. Sim, a gente também estava conversando outra vez sobre... Cara, ano passado, eu acho. Uhum. Que teve uma... Descobriram... Também, essa é mais recente, acho que 5 anos atrás, há menos de 10 anos atrás, um grupo de pessoas que são descendentes de nômades que eles têm uma via a mais de dopamina. Não sei se a gente comentou, que eu comentei isso com você também. Se não Sim, foi você assim. comentou comigo. Que foi uma decisão simples há anos atrás, que o ser humano ser nômade foi bom pra gente. Foi muito bom a gente ser nômade. Só que teve um grupo que atravessou uma ponte e o continente dividiu, eles ficaram num certo... Estreito de Bering, né? Estreito de Bering. Um lado ficou... Teve o lado que atravessou a ponte, teve o lado que ficou. Os descendentes do lado que atravessou a ponte tinha uma via a mais de dopamina no cérebro. Caraca. Uma decisão simples de, caramba, se eu atravessar isso daqui, o que vai ter lá? Sim. E mudou completamente uma cadeia de gerações e gerações e gerações. Exato. Exatamente. Só que muita gente também usa esse tipo de teoria, esse tipo de argumento e fala assim, QI não existe. Porque olha como é maleável. Mas não é tão bem assim. Não é tão assim. Não é muito assim. Essas capacidades têm uma maneira de funcionar que tem a ver com o funcionamento do seu cérebro, que sim, é plástico até certa forma, Sim. mas não é inteiramente plástico, porque senão não precisa nem ter um, né? Exato. Então, é importante falar também que esses processos de variação, de seleção, né? Existem muitos processos cognitivos que funcionam na mesma medida. Existe algo chamado de criticalidade. A criticalidade do cérebro é que o nosso cérebro gosta de funcionar no meio entre duas vias disponíveis. Então, assim, entre seleção e dispersão. Seleção, construir novas informações e utilizar um conhecimento já conhecido, que eu já sei. Dispersão, estar aberto para novos conhecimentos. Um psicólogo que desenvolveu teorias que foram utilizadas também nos estudos de criticalidade é o Jean Piaget. Assimilação e acomodação. Assimilar, acomodar. Seleção, variação, dispersão. De novo. E é importante falar também. O QI ele vai diminuindo, porque a gente tem um ápice de funcionamento cerebral. Então sim, ele é maleável. Olha que interessante, porque o seu QI diminui. Putz, ele não podia aumentar? Pois é, a gente morre, né? A gente não vai ficando mais jovem enquanto a gente cresce. Sim. Na verdade, a gente vai definhando. Enquanto a gente está definhando, o cérebro também está definhando. Então, quando a gente está mais velho, o nosso QI está menor. E ele começa a diminuir depois dos 25, 26 anos. E não para de diminuir. Você tem... É cruel. É cruel. Você tem estratégias para diminuir essa redução. Para tentar manter estável. Tem pessoas que têm 50 anos de idade e conseguem treinar cognitivamente para voltar a ter o tipo de funcionamento de QI que tinha com 30 anos. Como? Tem algumas técnicas. Exercício físico, musculação,
ou luta, mas principalmente musculação, levantar peso, Tem um nome ajuda bastante para levar profissão. oxigênio e sangue para o cérebro, que ele precisa, porque ele é um órgão que demanda muito. E também, olha que interessante, isso daí eu descobri recentemente, Marcelo. Meditação, mindfulness. Não sabia. Técnicas de mindfulness diminuem a redução de QI, e tem gente até falando que talvez seja a chave para aumentar. Caramba. Porque eu já tinha visto das leis de exercícios, porque tem um aminoácido, que é o tipo de proteína, que é liberada após exercício físico por conta dessa oxigenação. E essa oxigenação vai para o cérebro e ele consegue fazer uma maior neuroplasticidade e por isso dá uma certa ajudada. Eu esqueci o nome desse aminoácido em específico, que é HD. Mano, é um nome muito específico. Nomes muito específicos, desculpa, gente. Também. São nomes muito específicos. A gente deu a ideia, né? Exato. E o que é interessante do mindfulness, sabe por que o mindfulness... Eu pesquisei um pouco isso. O mindfulness, o que ele está fazendo? Ele está fazendo esse processamento opositor também. Porque o que você está fazendo quando você está meditando? É aquele negócio. Presta atenção apenas na sua respiração. Aí você começa a prestar atenção na respiração e você, em pouquíssimo tempo, começa a... mundo da lua, mundo da lua. Aí você tem que voltar. Mundo da lua, volta. Processamento opositor acontecendo o tempo inteiro, de maneira concentrada. Uma prática dessas ao longo de uma vida inteira é importante para o seu QI também. Porque é aquilo que a gente usa no dia a dia. Em que momento você tem que ir para o mundo da lua e em que momento você tem que focar? Quando você está fazendo uma habilidade específica, você está focando. Mas você tem que dispersar. Você fica acordado e você dorme. E no sonho você está dispersando em níveis fora do normal, quando você sonha. E acordado você está sempre ali focado até certo ponto. E aí você pode ir para o mundo da lua e voltar. Sim. Então, esse processamento opositor que faz parte da nossa cognição, do nosso relacionamento com o mundo, né? E outra coisa, além de exercício, que eu achei o nome depois aqui também. Mas quando a gente tá dormindo, o nosso cérebro ele se comprime. Ele limpa. Literalmente, ele tem uma lavagem de estresse, de cortisol e de novas ligações ali para no dia seguinte ele tá mais otimizado. Ou seja, tem muitas pessoas também que estratégias para otimizar o QI ou a inteligência, além de exercício físico, principalmente aeróbico, é exercícios de memória e raciocínio lógico, tipo sudoku, por exemplo, e ter uma boa alimentação e um bom estilo de vida. Então, dormir um pouco mais, comer bem, etc. São pequenos hábitos que todo mundo fala hoje em dia, mas que realmente impactam. E o nome da célula aqui é BDNF. Que traduzindo, tô ligado. Que traduzindo para o português seria fator neurotrófico derivado do cérebro. BDNF, tô ligado. Que é o tipo um fertilizante. Conheço. Que ele solta mais, é um aminoácido que solta mais depois de atividade aeróbica e de força, de resistência. E é interessante você falar do sudoku. Por quê? Primeiro, não confiem em todo tipo de teste que fala que vai aumentar seu QI. Não, tá? Não. Você pode prevenir que ele diminua ao longo da sua vida. E aí esses raciocínios, esses testes cognitivos, ok. Mas, de novo, você tem várias habilidades que fazem parte do fator geral de inteligência. E muito que acontece, esses treinos de aumentar QI, eles estão focando em uma habilidade específica, eles não estão generalizando. Se a gente está falando de um fator geral de inteligência, tem que ser algo que consiga generalizar. Tem que ser generalizável. Porque a gente é isso. Por quê? Porque a gente é uma máquina de resolver problemas gerais. A gente não é uma máquina de resolver problemas específicos. A gente resolve todo tipo de problema. E QI, de novo, é por isso que QI não é essa habilidade fria, calculista, que pessoas acham que é. E é por isso que racionalidade, que também não é inteligência, não é QI, mas está conectado, mas não é, também não é o oposto de emocionalidade, por exemplo, de emotividade. Por quê? Lembram que eu falei de realização de relevância? O que é relevante para mim no ambiente? Como que eu determino aquilo que é relevante para mim? Não é processo calculista, frio e lógico. Você não sai aplicando lógica em todo lugar que você entra. Graças a Deus, inclusive. Graças a Deus. Amém. Primeiro você seria insuportável. Sim. Você seria burro, na verdade. Sim. Então, assim, você não sai aplicando... é aquilo, né? Você é uma criatura que está envolvida intimamente com o mundo. E você recebe informações do mundo que também são emotivas. Você tem seus objetivos que são atravessados pela sua emotividade também. Então você é um ser que, quando você está determinando aquilo que é relevante, que é quando você vai usar a sua inteligência, você está determinando de acordo com a sua subjetividade e de acordo com a sua emotividade. Não é cálculo frio. Não existe isso. Não é
seja lógico. Imagina isso, eu chego numa festa, eu tô conversando com alguém, você chega pra mim e está tentando me conhecer. Aí você fala assim pra mim, legal, você tem algum tipo de animal de estimação? Ou, não, melhor ainda, você tem filhos? Aí eu falo, tenho filho. Aí beleza, a gente tá conversando aqui, chega outra pessoa e me faz a mesma pergunta. Você tem filhos? E eu respondo, tenho 2 filhos. Aí você me fala, ué, mas você disse pra mim que você tinha 1. Mas logicamente falando, se eu falei que tinha 1, eu tenho 1, porque eu tenho 2, né? Você não sai daquela interação falando, nossa, que pensamento lógico, esse cara é super inteligente. Chato que arrombado, velho. Cuzão. E outra, beleza, você tem filhos, bacana. Você ama eles. Então, Explica eles pela lógica. Você ama eles? Explique eles pela lógica. Então, assim, a nossa inteligência ela tá regrada de pensamento emotivo. Até porque, olha que interessante, a nossa inteligência ela é uma máquina de errar. Ela é uma máquina de viés. Porque nós temos inúmeros vieses cognitivos na maneira como a gente interpreta a realidade para determinar o que é relevante. Sim. Os nossos objetivos que a gente determina para nossa vida são determinados muitas vezes de maneira errada ou de maneira muito emotiva ou de acordo com viés cognitivo, viés de confirmação, viés de, enfim. E precisamos ter viés, porque se a gente não ter viés, o nosso cérebro vai gastar muita energia. Sim, é uma maneira de economizar energia, porque o viés me dá uma resposta rápida para um problema. Porque é emotivo. É emotivo. Por exemplo, você está no meio da mata, você vai ver um bagulho se mexendo, você vai, nossa, deixa eu ver, que segundo a lógica, se pelo barulho do vento e daquele som, não é um bicho grande. Você já morreu se for um bicho grande. Você sabia, é por isso que inteligência artificial, hoje em dia, não é uma inteligência artificial. É raciocínio rápido. Eu vou dar um exemplo que eu vi um cientista cognitivo utilizar. Imagina que você tem uma missão que você vai dar para um robozinho, para uma máquina, né? Então aí você fala, ó, tá vendo aquele carrinho ali? Você tem você pode puxar aquele carrinho. Só botei o olho. É um carrinho hipotético, Marcelo. Ele não existe. Você tem um carrinho de mão, certo? Você pode puxar. Tem aquele carrinho de mão, ele tá no meio de uma praça pública. Tem uma bateria em cima dele. Você é robô ou você gosta de baterias? Vai lá pegar a bateria pra mim, robô. Aí beleza, o robô vai lá, ele pega a bateria. Tem uma bomba no carrinho. Tem uma bomba junto. Ele tá junto no carrinho. Então beleza, ele vai puxar o carrinho, ele vai trazer a bateria, explodiu a bomba. Aí você pensa, ok, eu preciso programar meu robozinho para ele entender que tem uma bomba ali, ele precisa lidar com a bomba antes dele lidar. Por quê? Realização de relevância. Robôs não têm naturalmente isso, eles não determinam o que é relevante, a gente determina por eles. Então aí o robozinho pega e vai arrastando o carrinho. Mas de novo, ele tem pensamento relevante por uma instância, que é entender que tem uma bomba ali. Se você não programar toda uma sequência de comportamentos para ele retirar algo e depois tirar outra coisa, ele vai olhar para aquilo e tenha pensamento lógico, robô. Aí ele vai começar a ter pensamento lógico e vai ser aquele dilema do xadrez. São são mais opções de ação ali do que átomos no universo observável. Ele vai falar assim, meu Deus, tem a bomba, tem o carrinho. Tem a bomba, tem o carrinho. Mas peraí, a bomba tá no carrinho, o carrinho, ele tá no chão. O chão tá aqui. Qual que é a distância do carrinho pro chão? Qual que é a distância da bomba para Paraíba? Isso impacta em alguma coisa? Existem 1001 combinações específicas. Sim. O robô vai ficar tanto tempo ali pensando que a bomba vai explodir na cara dele. E ele não vai resolver o problema. Porque máquinas não têm realização de relevância e processamento preditivo. A gente está tentando incluir agora. A última geração de inteligências artificiais, a gente está tentando incluir algum tipo de processamento preditivo. É por isso que os algoritmos de rede social, que agora são utilizados por inteligência artificial também, e do chat GPT de tudo isso, eles tentam prever o que você vai fazer. Sim. E até aquilo lá. No final, a inteligência artificial é muito mais um grande computador que gasta muita energia, tanto que tem muitos que estão debaixo d'água, porque precisa de grande armazenamento. Por quê? Porque eles têm uma velocidade de processamento muito rápida e um armazenamento que é chamado internet. Eles não são inteligentes. Sim. Eles só apenas pegam e sabem filtrar o que você pediu no prompt. E olha que merda que a gente tá fazendo. A gente mal sabe o que inteligência é, a gente tá falando que criou um robô capaz de fazer isso. A gente mal sabe o que é direito. E a gente tá falando que uma máquina que a gente criou é capaz de fazer isso que a gente... Sabe? É que isso é por marketing, convenhamos. Isso é por marketing. É por marketing. Mas o que eles estão tentando fazer agora, uma inteligência, a gente tem inteligência artificial, a gente está tentando criar a inteligência geral artificial. Que até ontem era só inteligência artificial. Eles tiveram que criar um novo passo. Porque perceberam que não estava funcionando muito certo dar esse nome. E aquela, se não te fizer a prompt certo, ele não vai saber fazer.
Então, porque assim, é uma velocidade, é uma ferramenta com processamento bizarramente rápido, com muito dado. É um baita computador. Mas é um baita computador. Então, assim, para vocês entenderem, a gente não tem um raciocínio puramente lógico nesse sentido, um pensamento puramente científico. Então, por exemplo, vamos lá, xadrez de novo. Como que eu sei que você entendeu as regras de xadrez? Jogando, perfeito. Mas sabe qual que é uma outra maneira interessante de saber que você aprendeu e reteve essas informações enquanto você não está jogando xadrez? Qual que é a maneira? Também, mas olha que interessante. Não, mas olha que interessante, ó. Nós somos máquinas de abstrair essas informações. Então o que a gente faz? Será que a maneira de eu entender xadrez é pegar a peça de xadrez e analisar na porra do microscópio? Olha, ela é feita de madeira, essa madeira é tal, não sei o que, pode ser também de... Olha, que louco, não sei o que. Você está entendendo xadrez quando você está fazendo isso? E quando você olha, por exemplo, imagina que você está caminhando imagina que você está vendo assim, num contexto militar, e você está olhando para a disposição de helicópteros e tanques num campo, e você fala, isso lembra xadrez. Agora eu sei que você entendeu o que é xadrez. Porque o tanque dá para ser uma torre, porque ele vai reto, e o helicóptero ele pode ser um bispo, porque ele vai para diagonal. Então assim, olha que interessante, agora eu sei que você entendeu xadrez. Então, e você precisa de emotividade para generalizar e abstrair e, de novo, problemas gerais, utilizar essa informação depois em diversos contextos. Sim. Então, esse é o dilema da inteligência, né? Sim. E a gente uniu aqui psicologia, principalmente a área da psicometria, a gente uniu neurociência, funcionamento do cérebro, e ciência cognitiva também, Sim. que é a ciência do seu relacionamento com a realidade, a sua cognição. E racionalidade, só para fazer um parênteses, racionalidade, o que tem na palavra racionalidade? Ratio. Que é de quantidade. Divisão e quantidade. Isso. O que é racionalidade? Racionalidade é, em uma determinada situação, quanto que eu vou usar de lógica? Quanto que eu vou usar de emoção? Quanto que eu vou usar de viés até mesmo? Como que eu reconheço os meus vieses? Você está sendo racional nesse momento. Quando você reconhece as suas limitações da sua inteligência. Racionalidade é isso. E espiritualidade é outra coisa. Sabedoria é outra coisa mais profunda ainda, porque tem a ver com o tipo. A gente acha, o ser humano acha que existe apenas um tipo de conhecimento hoje em dia, que é o conhecimento lógico. De proposições. Sabe, eu sei que tal coisa é tal coisa. Ou o conhecimento de procedimentos, que é eu sei fazer tal coisa. Cara, existem outros tipos de conhecimento. Por exemplo, qual conhecimento que você adquire quando você lê uma boa obra de literatura? É um conhecimento de perspectiva. Você se coloca na situação do personagem e você adquire mais abstrações para você usar nas suas situações. É um outro tipo de conhecimento. Sim. Então, o tipo de conhecimento baseado em sabedoria é outra coisa também. E racionalidade é outra coisa também. E para você evitar os erros da sua inteligência, que ela está sempre tendenciosa a ter múltiplos erros, você usa a sua sabedoria, você usa a sua racionalidade. Por isso que eu já ouvi cientistas cognitivos falando, seria mais interessante se a gente fizesse uma sabedoria artificial. Ou uma racionalidade artificial, ao invés de uma inteligência artificial. Se bem que eu penso que uma sabedoria artificial seria ainda mais difícil do que uma inteligência artificial. Muito mais difícil. Será que a gente pode chegar lá? Só que seria mais honesto. Não sabemos. Então, né, se a gente criar uma inteligência geral artificial, ela também estará tendenciosa de todos os erros que nós também temos. Como que vai ser isso? E aquilo lá. Uma coisa que me incomoda também um pouquinho nesse debate todo, porque um lado ele é muito descrente do talento e inteligência, como se fosse assim, nossa, como você assim está sendo determinista? Como assim a pessoa com 60 de QI não pode ser uma pessoa apta para viver em sociedade como eu tenho 120? Não pode, desculpa, ponto. Mas assim, também tem um outro lado muito extremista, que é tipo, existe isso, não tem mais nada e acabou. Que me incomoda um pouquinho. E muitos deles não sabem nem falar com exatidão o que eles estão defendendo, porque eles têm apenas estatística. Sim. E que a filosofia, dessa forma, acertou um pouquinho, porque ela vai além da estatística. A gente tem que tentar integrar essas pessoas que têm um QI menor ou maior. De menor ou maior, porque as pessoas do meio termo já estão integradas. Então, assim, para fechar essa parte da conversa, né? E a inteligência emocional? Vocês não falaram de inteligência emocional, vocês não falaram de múltiplas inteligências. Vamos lá. Dentro da psicologia, existem essas duas teorias muito, muito famosas sobre a inteligência multifatorial, que é do Howard Gardner, e não tem nenhuma psicometria associada a ela, o que significa que não é uma teoria científica, o que significa que é a mesma coisa que ele simplesmente ter falado que algo existe e ele determinar que isso existe. Olha que interessante.
Ou seja, não está no campo das ciências cognitivas e não deve ser considerado dessa forma. E a gente já entendeu que é um fator geral. A teoria das múltiplas inteligências do Howard Gardner desconsidera o fator geral, então não pode ser admitida. Enquanto que inteligência emocional, que muitos usam para lá e para cá, não precisa criar uma outra inteligência chamada emocional. Como a gente acabou de falar, ela faz parte de todo esse processo de relevância, de realização de relevância, de processamento preditivo. Ela já está lá. Você não precisa criar um novo conceito. Sim. Ela já está ali. Não é uma inteligência à parte. São processos emocionais que fazem parte de toda a sua cognição. E não precisa truncar e tirar aquilo ali e falar, não, isso aqui é inteligência emocional. Até porque não foi um psicólogo e nenhum neurocientista que criou esse termo. Pois é. Foi um jornalista. Foi um jornalista. Para ser um pouquinho leve advogado do diabo por conta das múltiplas inteligências, tem estudo, assim, não é provando essas teorias, mas é falando como o cérebro é muito maleável. Fizeram vários... Graças à neurociência, à tecnologia, o avanço, foi possível a gente fazer exames de imagem extremamente realistas e a gente ver quais áreas do cérebro são mais ativadas, se elas são maiores, se elas são menores, como que funciona em certas situações e por aí vai. O que ajudou muito no estudo do ser humano. Assim, a tomografia e o raio-x, você conseguir saber que a pessoa tem câncer meses antes dele virar uma coisa extremamente maligna, é incrível. Você vê o seu osso quebrado. Pra caralho. Assim, foi um salto tecnológico muito grande. E a neurociência se aproveitou muito dos exames de imagem. E diversos casos tem de exames de imagem feitos em pessoas especialistas em X-área. Como são muitos nomes para o cérebro, que é muito difícil, são muitos nomes, eu peguei só, por exemplo, um que fizeram em músicos. Que eles viram que o lobo temporal direito da maioria dos músicos que lida com tempo, timing em si, ritmo, é mais desenvolvido. E o corpo caloso, que é a ponte entre os hemisférios, também é mais desenvolvida nesses músculos. Nesses músicos. Que poderia comprovar a teoria do Gardner. Porém, não é uma comprovação, porque, novamente, o cérebro ele se adaptou para fazer aquilo bem. É uma adaptação. E não necessariamente é uma pessoa com QI muito alto. Ela provavelmente tem. É uma adaptação por... Mas foi uma adaptação por repetição, igual os taxistas. Por hábito. Igual os taxistas. E acontece. E assim, tem muitas pessoas especialistas, um cirurgião. Provavelmente ele vai ter ali, que eu esqueci agora a parte do cérebro que lida com o motor fino. O refino de controle fino. Eu esqueci totalmente. A gente são muito Também não vou conseguir. São mais de 30 nomes diferentes, é muita coisa. Mas esse refino, provavelmente, o cirurgião tem mais. Ele vai ganhando com o tempo e depois perder porque tem idade. Biologia cruel. Isso não necessariamente significa que ele é mais inteligente. Sim. Igual um dentista. Dentistas têm um controle fino impecável. Eles têm que ter, porque se a mão tremer um pouquinho, sangue pode acontecer uma merda na cirurgia. Sim. Isso não necessariamente significa que ele é mais inteligente. Ou que a teoria do Gardner tá, mas fala assim, cara, ele é muito ruim nessas áreas, mas que ele é muito inteligente, então ele é um gênio. Calma lá. Calma lá. É muito complexo. Essa teoria de múltiplas inteligências eu acho muito complexa, porque o ser humano em si é muito complexo. É muito complexo. E olha que interessante. Quanto maior o QI de uma pessoa, maior a disparidade entre as funções cognitivas dentro do fator G. Que significa que essas múltiplas inteligências surgiram disso, né? De perceber essa disparidade e achar que não teria um QI por trás disso, né? Que não teria um fator geral, mas tem. Tá ali também. E tá coberto ali por essa teoria também, tá? Dá pra dizer que tá ali. E criatividade, e imaginação, onde tá isso? Fudeu. Cara, eu diria pra você assistir um episódio nosso chamado Que é Imaginação, porque a gente lida com isso. Lida bem com esse tema e a gente já falou de criatividade e de imaginação por lá. E aquela questão, são áreas da psicologia e da neurociência que ainda estão sendo muito estudadas. As ciências cognitivas são recentes. E ninguém consegue bater um martelo e falar assim, existe por causa disso, vem disso e vai até aquilo. O que a gente sabe é que a gente tem diversos tipos de conhecimento, né? Então, até falam, por exemplo, existem 4 principais tipos de conhecimento. Conhecimento por proposição, eu sei tal coisa. Conhecimento de procedimentos, eu sei fazer tal coisa. Conhecimento de perspectiva, que é o que eu falei que você adquire por uma boa obra literária, né? Eu consigo ter empatia com o próximo. E conhecimento de perspectiva, conhecimento participatório. Participatório. Eu faço parte disso, que é o que estão chamando de inteligência coletiva.
eu me sinto um com aquilo. Psicodélicos agem nessa área também. Sim. E é aquilo que está linkado com sabedoria também, muitas vezes. E é aquilo que está ligado com casais. Olha que interessante. Experiência que casais têm, né? Estamos juntos. Então, bem, esse é um resumão da psicologia por trás da inteligência, porque tem muita coisa. E a capacidade de inteligir da psicologia, da neurociência, das ciências cognitivas, né? E a gente conseguiria falar mais tempo sobre. E até da biologia um pouco a gente usou aqui. Sim. E o que a gente entende é, uma teoria científica como essa, do fator geral de inteligência, ela é uma... O que é uma teoria científica interessante e elegante até, sofisticada e confiável? Quando tem múltiplas ciências que convergem para falar dela. Sim, então a gente falou de várias aqui. E até como a gente mencionou, o cérebro ele não trabalha de uma maneira única. Então não é só uma parte trabalhando para ele todo funcionar. São várias. São várias São em conexão 2, 3, 4 ao mesmo tempo, sem contar a parte biológica além do cérebro. Se a gente contar glândulas tipo, e eixos hormonais, se a gente contar 5 sentidos. Sim. Porque, por exemplo, o lobo parietal, ele depende de visão, audição, tato, olfato... Nossa, gente, audição, olfato, tato... E... acho que tá faltando um. Tem um paladar. Pra funcionar. Olha essa treta. Toda. Então o ser humano, a gente não consegue funcionar apenas com uma coisa. A gente é uma grande caixinha que tá ali sempre em movimento. Outra coisa interessante, quando você pensar que o mundo é injusto por causa do QI, se você tem um QI mediano, parabéns. É a melhor maneira de você viver, na verdade. Sim. Enquanto que você pode até pensar que coisa injusta, né? Esse negócio de ser totalmente, ou na sua grande maioria, biológico. Cara, pensa o seguinte. Tem pessoas que vivem em meios sociais tão fragmentados que só sobra isso. Às vezes é bom que ela tenha uma capacidade que é mais biológica do que qualquer outra coisa. Porque às vezes ela, mesmo crescendo num ambiente social bem fragmentado, ela consegue preservar pelo menos isso. Então, e olha que interessante. Olha que interessante. Essa ponte entre racionalidade, entre emotividade, que no final das contas não é oposto, ela vem de muitas teorias que a psicologia, as ciências cognitivas, a neurociência e até mesmo a biologia conseguiram mostrar que muitos filósofos do passado estavam corretos, como o nosso querido Platão, que falava que a gente tem processos emocionais e racionais. E a gente sempre lida com os dois num processamento que é muito parecido com as teorias de processamento opositor. Sim. Então agora que a gente já tomou muita conversa falando sobre a moderna ciência, das modernas ciências, falando sobre inteligência, vamos partir um pouco para a parte da filosofia, vamos falar um pouquinho de filosofia. Senhor Kiesel. Desculpa qualquer coisa. Imagina. Eu imagino que, como é um assunto que vocês dois estudaram muito, naturalmente esse episódio seria muito mais sobre ciência. Mas eu acho... é seu. Mas eu acho interessante, inclusive, que muito da ciência, das descobertas que vocês escreveram, elas já estavam presentes na filosofia antes. Mas antes de eu chegar em Aristóteles, inevitavelmente... Tio Ari é muito bravo. Não tem como, tio Ari... Vamos falar um pouquinho sobre a definição de inteligência e como a ideia de inteligência se desassociou de certas coisas que eram tomadas como sinônimos no começo. Porque olha que interessante. Descrições de sabedoria eram sinônimos de inteligência, inclusive no conhecimento científico. A separação da sabedoria como uma forma de conhecimento diferente da inteligência e do conhecimento científico é relativamente nova. Então, por exemplo, quando o Aristóteles ele fala que a ciência é o conhecimento das causas, ele não está falando só do conhecimento científico factual. Ele está falando também da sabedoria, do conhecimento ético e sabedoria de vida. Então, por exemplo, se a gente pegar em Eclesiastes, né, é a história. Eu falo, eu fui o homem mais sábio. Eu conheci todas as coisas. Por quê? Porque o conhecimento espiritual, moral e ético e o conhecimento científico era uma coisa só. E a capacidade de encontrar verdade em todos esses campos, em todo o campo da realidade, era visto como uma coisa só, que é inteligência / sabedoria. A divisão dessas coisas, ela veio justamente com a filosofia, em princípio com Platão, né, como você falou bem, com a carruagem dos 2 cavalos, mas principalmente com Aristóteles e a filosofia analítica, porque o grande esforço filosófico do Aristóteles foi justamente separar os termos e atribuir a eles significados fixos que a gente pudesse usar para pensar. Então, a partir daí, foi que a gente começou a pensar na inteligência como algo
diz para ele da sabedoria. E olha que interessante, né? Você falou de retenção e dispersão, não foi? Foi. Aristóteles fala que a inteligência é uma faculdade humana que se divide em duas operações, que se divide em duas formas de intelecto. O intelecto ativo, que capta o conhecimento a partir dos perceptos que os seus sentidos te transmitem, né? Então, digamos que você tá olhando, você olha para você observa as pessoas numa praça. Isso te dá uma série de informações, não só sobre aquelas pessoas individualmente, mas também sobre te dá certas dicas de conhecimento geral sobre os diferentes tipos que estão ali se desdobrando na sua frente. Esse é o conhecimento ativo, é aquele que olha para o mundo e traz conhecimento para dentro. Você tem o conhecimento paciente, que é aquele que absorve e associa isso. Então, você que é extremamente inteligente e assistiu o nosso episódio de imaginação, né, que acompanha a gente religiosamente aqui toda segunda-feira, guerreiro. QI 150. QI 150, cara. Você parte da elite ali. A elite cognitiva. Sim. Você deve lembrar que a gente disse, né, que a imaginação ela é a ponte entre o mundo exterior e o intelecto, né? Então, tudo aquilo que o seu intelecto ativo absorve e transmite para o seu intelecto paciente passa pela tradução daquilo do percepto em conceito pela imaginação. Aquilo se cristaliza numa figura para você. E a capacidade não apenas de criar figuras que sejam precisas com relação à realidade, mas que também sejam múltiplas no seu significado e nas suas possibilidades de uso, é justamente o que seria uma inteligência bem desenvolvida, né? A capacidade de você associar conceitos à realidade e aplicá-los. Então, veja que interessante, então, que segundo essa visão, a inteligência não seria algo de todo separado da lógica ou sequer do seu emocional. Porque você ter a reação apropriada a um evento também seria um fruto de inteligência, né? Você ficar horrorizado, por exemplo, quando você descobre uma má conduta, por assim dizer, ou quando você vê algo terrível, isso é parte da inteligência, porque você está reconhecendo o bem ou o mal que existe naquilo. E isso tem tanto uma manifestação lógica quanto uma manifestação emocional. E talvez a verdadeira inteligência emocional, mais do que o mero manejar dos sentimentos, como o jornalista lá. Jornalista. Foda, velho. Você tem uma história com jornalismo. Quando a gente chegar no episódio de democracia, cara, vocês vão me ouvir falar de jornalista. Ai, Deus do céu. Então, é isso. A inteligência, do ponto de vista filosófico, ela tem muito mais a ver com você absorver a realidade, convertê-la em verdade, isso é, a adaptação do intelecto à realidade proposta, pelos sentidos, e você agir de acordo. Então perceba que você pode ser uma pessoa extremamente inteligente do ponto de vista material do QI, mas filosoficamente você é um asno. Né? Sim. Então, não é muito difícil pensar nisso. Pense o seguinte, você pode pegar qualquer pessoa, por exemplo, eu vou usar o exemplo do... A gente tem o Sheldon do Big Bang Theory. Não, o Sheldon, ele é inteligente. Então, mas ele emocionalmente é sim. merda. Mas existe a figura... Emocionalmente um merda. Não tá errado. Mas o Sheldon é um bom exemplo porque ele é a caricatura, por exemplo, do intelectual livresco. O intelectual livresco é o cara que ele tem o QI desenvolvido, ele tem um QI acima da média, então ele consegue decorar diversas coisas, mas ele não consegue interpretar aquilo e ele não consegue aplicar aquilo de forma sábia, né? E a gente vê isso o tempo todo. Se você assistir um debate, né, recentemente, você tem amplos exemplos disso, de pessoas inteligentes, mas burras ao mesmo tempo. Então, esse seria um resumão ali, um apanhado do que seria a
a inteligência de um ponto de vista ontológico-filosófico, mais especificamente aristotélico. Posso fazer 2 complementos? Por favor. Eu sei que eu já falei bastante, mas... Não, imagina. Você falou um negócio duas coisas muito importantes. A primeira é, no final das contas, ter um alto QI significa, porque as pessoas interpretam inteligência com valor de pessoa. Sim. Elas dão valor para uma pessoa de acordo com a inteligência. Cara, A inteligência, no senso comum, é uma praga que deveria sumir. E por que eu falo isso, né? Porque, assim, o senso comum de condições internas do ser humano é algo muito complicado dentro da psicologia e das ciências cognitivas, por exemplo. Por quê? Isso Carl Jung já falava. É muito difícil de falar sobre psicologia com alguém porque todo mundo tem uma opinião a respeito. Porque são temas que são universalmente reconhecidos por todo mundo. Todo mundo tem alguma ideia sobre o que é inteligência, todo mundo tem alguma ideia sobre o que é emoção, e quando alguém vai explicar, parece estar corrigindo a pessoa, porque a pessoa já tem uma opinião. Ninguém tem uma opinião sobre o funcionamento de encanamento. Então, quando um encanador explicar como o encanamento funciona, você não vai ficar... Não, mas a minha ideia sobre encanamento que eu tive a minha vida inteira não é essa. Não, mas sobre inteligência todo mundo tem, porque todo mundo pensa a respeito, porque é algo que está no seu pensar. Emoção também. Então fica difícil de explicar esse tipo de coisa e explicar que você não deve atribuir valor moral para alguém por conta da inteligência. Não tem nada a ver com valor moral. Você ter um maior QI significa que o seu cérebro só é mais eficiente, a sua cognição, o seu relacionamento com o mundo é mais eficiente nesse sentido. Isso te dá benefícios? Sim, mas te dá igualmente malefícios. É por isso que é melhor ficar no meio no final das contas. Porque você vai ter uma vida mais tranquila. Pessoas com altíssimo QI, ainda mais se for criativas, têm uma mente muito turbulenta e muito complicado de viver com uma cognição muito acelerada. E não é que está gastando energia, está sendo eficiente, mas está muito acelerada, né? Então, e vocês podem ver até no episódio de imaginação sobre criatividade, para você ver os problemas da alta criatividade também. E não existe coisa pior do que uma pessoa com alto QI que não deu certo na vida de acordo com os parâmetros dela. Puta que Porque é uma pessoa ressentida que acha que o mundo deve algo para ela. Porque ela entende que ela tem um potencial que ela não conseguiu utilizar. Ela sempre foi elogiada. As piores pessoas no mundo são as pessoas com alto QI que resolveram ficar ressentidas com a realidade e agora estão fazendo mal para lá e para cá. A gente não tem aquela noção de que alguns serial killers até mesmo tinham altíssimo QI? Sim. Então QI não está relacionado com moralidade, com nada disso. Como eu falei, a inteligência por si só, que hoje em dia, como o Kiso falou, nas ciências cognitivas a gente dissociou a inteligência de sabedoria. Porque a inteligência, os processos da inteligência descobriu que tem tanto viés por trás que é bom dissociar um pouco de sabedoria e colocar como outro tipo de conhecimento. Porque senão fica toda a coisa junta, parece que existe um erro em ser sábio, quando na verdade não. A sabedoria vem do uso da racionalidade para interpretar esses vieses ao longo de muito tempo. Sim. E é um conhecimento participatório, um conhecimento diferente. Sim. Enquanto que essas pessoas, né, com altíssimo QI, você vira aquele cara dos Simpsons, né, o cara das revistas em quadrinho. Sim. O gordão. Altíssimo QI, não usa pra porra nenhuma. Não, você tem que usar o que você tem. Ele usa pra memorizar toda a lore de, sei lá, Gundam. Parabéns, sabe? Aí, parabéns. Então, assim, olha que interessante. Tem uma pressão nessas pessoas, quando elas entendem que elas podem ter esse QI mais alto, você só descobre fazendo teste. Bateria de teste neuropsicológico. E às vezes pode se decepcionar com isso. Você pode se decepcionar ou não. É melhor você não ter tanta expectativa a respeito disso. Não Inclusive, precisa ter grandes expectativas a respeito disso. Inclusive, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso depois. Claro, claro. Porque, bacana, a gente tem um teste que consegue delimitar, medir ali em algum grau, mesmo que não defina, a inteligência das pessoas. Sim. Em alguma estimativa. Descobriram onde tem. Mas, por exemplo, eu me lembro que o Marcelo aqui falou muito bem, né? Eu fiz um teste de QI, deu ali meu QI tanto. E isso foi usado, na verdade, porque eles analisaram os subtipos, né? Então, linguagem e tal, e avaliaram e usaram isso para a minha performance em diferentes tipos. Então, por exemplo, o meu QI normal é 115. O meu QI linguístico é 125. Mas o meu QI lógico-matemático é 85. É abaixo da média, inclusive. Provavelmente seria alguma coisa parecida com isso. E a partir disso eles delimitaram. Esse cara tem alguma coisa de errado com ele, deve ser TDAH. E eu pensei, bom, beleza. Se eu não tivesse TDAH, como assim? Eu teria um QI maior, então? O meu QI registrado seria maior? Porque é a questão, como é uma medição, a pessoa pode estar com sono, a pessoa pode estar com fome, a pessoa pode estar, sei lá, alcoolizada. Pode ter uma série de coisas que afetam o resultado. Sim. A pessoa pode, inclusive, treinar para ser boa em responder testes de QI. Sim, também tem isso. Se você treinar para ser muito boa
em responder os testes de QI, você provavelmente vai tirar uma pontuação mais alta que não representa necessariamente seu QI. Sim. Se você for uma pessoa muito ansiosa, que tem dificuldade em fazer testes no geral, fazer provas, esse tipo de coisa, provavelmente o QI que vai sair talvez seja menor do que o real. Até porque toda métrica de QI, a métrica de QI não é perfeita, ela é uma aproximação do seu fator geral. E duas coisas a respeito disso. Primeiro, ela é uma pontuação referente à comparação com a sua idade. Tem muito disso. A pontuação de QI não é universal para todas as idades. A primeira coisa que a gente faz quando termina uma bateria de teste de QI, os cálculos que são feitos depois, eles vão corrigir para a sua idade. Eles vão corrigir com a sua idade. Então, assim, tem a ver com padrões comparativos. Porque, por que é com padrão comparativo? Cara, se você fosse o único ser humano no mundo, você não teria porra nenhuma. Sim. Porque a gente só tem as habilidades que a gente tem em comparação com a média. Sim. Até para você poder medir alguma coisa, você tem que ter alguma Tem que ter régua os de comparação. extremos, Como é que você Régua vai de medir? comparação. média. A régua de comparação dos seres humanos são os outros. Então você compara com as pessoas da sua idade. E se você tiver alcoolizado, se você tiver assim, é lógico, você não vai fazer um teste. Você vai que fazer o você tá teste. alcoolizado. Não Ele vão deixar. passar do mesmo negócio, Exato. entendeu? Se você tiver com alguma questão, se você tiver... É por isso qual é a recomendação se você for fazer? Esteja alimentado, Descansado. tenha dormido bem, exato. Não chega ansioso. Se você tiver um momento ruim da sua vida, espera um tempinho para fazer, faz com calma. O negócio tem que ser feito com uma tranquilidade para você ter o resultado mais assertivo. E outra consideração, toda a pontuação de QI, ela tem uma certa faixa de confiabilidade. Então, por exemplo, se o QI for marcado, sei lá, 115, ele provavelmente está entre 110 e 120. Faz sentido. A aproximação que foi mais próxima ali do QI está nessa pontuação ali. E em relação ao TDAH, o TDAH ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tudo aquilo que está relacionado com a atenção, que tem muito a ver com os processos de QI. Memória de trabalho tem a ver também, impacto da memória de trabalho, vídeo espacial. Se você não tivesse TDAH, você teria um QI maior? Eu não faço a menor ideia. Não tem como saber. Realmente eu não faço a menor ideia. Qual que é a melhor maneira de você saber numa sociedade se você vai ter pessoas inteligentes? Invista em nutrição. Nutrição infantil. Sim. Nutrição infantil é a melhor coisa que você faz. Mas a escola, não sei o que, não sei o que lá. Não existe nenhum treinamento dentro de escolas capaz de alterar o seu QI. Quando a criança chega, ela já está ali, nada ali dentro vai fazer com que ela tenha um QI maior, mas pode diminuir, olha que interessante. E não tem nada que os pais da criança possam fazer, além de alimentação, para aumentar o QI, mas pode diminuir também. Olha que interessante. Filhos de pais separados costumam ter QI menor do que filhos de pais juntos. Olha que interessante. Sim. Então existem muitas coisas que podem diminuir. Aumentar, muito difícil. Sim. E olha que interessante, desculpa. Não, tudo bem. Mas olha que interessante. Existem situações onde o governo acaba impactando bastante. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um período lá nos Estados Unidos onde eles usavam como aditivo para gasolina de combustíveis chumbo. Eu lembro dessa O história. que aconteceu? Toda uma geração de crianças que nasceu exposta a chumbo, e chumbo diminui seu QI. Sim. A sua QI bem abaixo. Chumbo diminui muito o seu QI. Então, podem acontecer eventos externos que diminuam também. Então, pode ser restringido. Olha que interessante também, né? Que olha que mal, né? Que pode acabar acontecendo. E... O ambiente sempre vai afetar. Sempre. Não tem que E fazer. é uma coisa interessante, porque, de novo, tirando daquela ideia do QI ser uma coisa lógica, fria e tudo mais, você usa a sua capacidade de inteligência para prever o comportamento dos outros, para você ter relações melhores com os outros também, né? E não precisa ter um QI de 150 para isso, muito pelo contrário, vai ser mais difícil. Se você tem um QI mediano, você está na média de processamento cognitivo para você se relacionar com uma pessoa que você goste muito, porque ela provavelmente tem um QI parecido com o seu. Existem pesquisas, eu queria fazer também um adendo nisso aqui. Faz com QI alto. Existem pesquisas que falam que, por exemplo, o Brasil é um país com QI médio de 83. Deus do céu, tá. Ou que, macacos têm um QI médio maior do que o QI médio de um brasileiro. Ou não sei o quê. Essas pesquisas de QI médio por país, elas surgiram pelo trabalho de um pesquisador que agora me fugiu o nome, mas é um pesquisador que tentou estabelecer médias para diversos países. Eu não sei se essas pesquisas foram retrabalhadas, e eu não posso falar sobre a validade delas aqui, porque eu não as estudei com a precisão necessária para trazer um juízo de valor sobre elas aqui. O que eu sei mas se a média da população é 100, como que tem um país que tem média 80?
Se a média sempre é 100, porque como é que tem média 80? Podem ser esses aspectos de organização do país. Como eu falei agora, chumbo na gasolina já diminui numa geração inteira. Então, a biologia humana sempre vai lutar pelo 100. Mas podem... Sim, a biologia humana sempre vai lutar pelo 100. Mas se você tem um país com fome endêmica, provavelmente o QI vai ser menor da população no geral do que a média. O ambiente então é assim cultural também pode influenciar. O cultural também pode influenciar bastante. Então quer dizer que a gente tem que pegar as pessoas que têm QI maior e a gente tem que fazer com que elas procriem. Não. Eu queria deixar isso bem claro, que eu esqueci de falar antes. A biologia eugenia, é cruel. Não. Cacete, muitas teorias eugenistas foram propostas depois que foi descoberto o QI. Não. Sabe por quê? Por um negócio muito simples. Regressão à média. Sistemas biológicos têm a característica de sempre tentarem voltar para o padrão médio de funcionamento. O padrão corrente de funcionamento. Então, por exemplo, se você tem duas pessoas com altíssimo QI, um homem e uma mulher, e eles acabam tendo um filho. A chance de vir a média... Se você quer ter uma previsão a respeito do QI do filho, a média de QI entre o pai e a mãe diminui um pouquinho. Por quê? Porque o sistema biológico humano vai tentar voltar para a média. A mesma coisa com pais, por exemplo, que tem um QI abaixo da média. Sim. Pô, você faz a média dos dois e aumenta um pouquinho. O que indica, pelo menos em algum grau, que ter um QI muito alto pode inclusive ser uma desvantagem evolutiva. Sim. Em certos casos, sim. Mas se você se envolver com uma mulher com QI muito diferente do seu, entendeu? Então, assim, não tem como saber. Geralmente, assim. Mas a gente tem certas previsões. E olha que interessante. Se você tem vários filhos, normalmente, os primeiros filhos têm QI maior do que os que vêm depois. O filho mais velho normalmente acaba tendo QI maior do que os filhos que vêm posteriormente. Sim. Até porque quando a gente se trata de genética, é um assunto muito mais complicado porque a gente tem carga genética. Sim. Então não é só, existe a família que só teve QI alto. Não. E talvez aquele gene tá dormente, tipo, tá levemente adormecido. Exato. Então tem isso. Então é muito comum, várias gerações não teve câncer. Aí teve uma pessoa que teve. Tava ali. Tava ali no DNA dela, no código. Exato. E ela foi a sortuda de ter ativado. Então, quando a gente trata de genética e reprodução, o assunto é bem complicado. Mais embaixo. E genética, hoje em dia, a genética mendeliana já foi associada com a seleção natural darwiniana. Então, eles andam de mãos dadas. De novo, seleção, variação e dispersão. Seleção, variação. Isso acontece também em genética também. Está associado também com a biologia, está associado também com a nossa cognição. Está tudo ali junto e misturado, né? E ambiente. Existe algum gene da inteligência? Existe algum gene da inteligência? Existem pistas de alguns que têm maior capacidade de ser. Mas não é... Antigamente já se acreditou que... será que as pessoas com QI maior têm mais desse gene ou será que elas têm um gene diferente? As teorias genéticas, os estudos genéticos que estão sendo feitos, muitos estão sendo inclusive feitos no Oriente. Na China, por exemplo, está investindo muito nisso. Porque eles não têm um curso genético tão rigoroso, por assim dizer. Exatamente. Mas... E no Japão, acho que também. Mas, não, é na China e Rússia. China e Rússia, né? China e Rússia. E olha que interessante. O que aponta, provavelmente é o mesmo gene, só que em quantidade maior. Ou quantidade menor. Então, assim, tem esses genes também que vão desenvolvendo essas funcionalidades também, né? Que configuram, né? Essas funcionalidades, né? Na expressão do gene. Então, uma coisa interessante que você falou também, Kizio, é justamente no conhecimento de a inteligência associada com a sabedoria para você entender como viver uma boa vida, como ter uma vida virtuosa, uma vida moral. Sim. Isso tem tudo a ver. O QI por si só, ele não vai explicar isso para você. Até como já mencionamos antes. O que não falta é gente com QI alto que estragou a própria vida. Exato, como já... A própria vida, muitas vezes. A gente tá falando de quem estragou a vida dos outros. Tem pessoas que estragam a própria vida. Então... qual que é o saldo dessa conversa a respeito de inteligência? Que eu acho até que a gente já pode ir, até encerrando essa conversa, uma conversa que eu achei bem interessante, bem produtiva. A gente trouxe várias ideias convergentes, que uma boa teoria científica, um modelo científico, ele tem que ter convergência. Olha que interessante. As maiores teorias científicas têm convergência. Sim. O que a gente trouxe aqui? Eu vou até... Olha que interessante, vou resumir. Olha o tanto que a gente abordou aqui para chegar em conclusões bem parecidas. Filosofia
e dentro da filosofia, certas filosofias específicas mais do que outras, né? E até fazer um pequeno parênteses em relação a isso, a briga iluminista entre empirismo e racionalismo é uma briga que não serve para nada, porque você não é uma página em branco no qual tudo é feito e vai sendo desenvolvido de acordo com, sei lá, Deus o quê, vai sendo imprimido na página em branco, e você também não é sistema puramente inato. É uma combinação bizarra entre os dois, em que certas funcionalidades são mais inatas do que outras. Como a gente já falou durante esse episódio. Exato. A gente falou mais de 3 vezes sobre isso. Exatamente. Então, o que a gente juntou aqui? Olha que interessante. Né? É por isso que modelos convergentes são mais importantes. Né? Quando Kant veio e convergiu o empirismo com o racionalismo, a gente tem uma filosofia mais sofisticada. Kant foi brabo. Então, aqui, ó, a gente juntou filosofia antiga até. Filosofia antiga. de Platão 400, 500 anos de Cristo. É assim, porque tudo volta para Platão. E Aristóteles. Tudo volta para os dois, entendeu? Sim. A gente vai fazer 500 mil episódios de podcast, a gente vai terminar nos dois. Todos os episódios são o que é Platão e o que é Aristóteles, no final. Lembra quando? Eu não lembro quem foi, tá? Eu não lembro se foi Nietzsche ou se foi o Alfred Whitehead. Eu acho que foi Nietzsche que falou. Tem cara de toda Nietzsche. filosofia Volta. ocidental, elas Volta são pra notas Grécia. de rodapé de Platão. Sim. Eu estenderia isso. Toda filosofia e a ciência ocidental não passam de notas de rodapé de Platão. Já E tava Aristóteles. tudo lá. E Aristóteles. E Aristóteles. E Aristóteles. Quando fala ciência, principalmente Aristóteles. Esses dois caras aqui são assim, é um negócio absurdo. Dois dos homens absurdo. mais inteligentes que já andaram pela Sim, temos que Sim. mencionar. E eles merecem. Eles merecem. Posso citar quem? A Marilena Chauí, caralho. Por favor, não. Não. Fiuk. Mas é... Se fuder, meu irmão. Deus. Então, respeita meu Platão e meu Aristóteles, irmão. Deixa eles ali, tio Ari. Respeita meus gregos. Deixa ali. Slava Dija, que vai se fuder. Nossa, E se você... pelo amor de Deus. Você pode até falar de outras escolas filosóficas Sim. que chegaram em ideias parecidas, tudo bem. É que esses caras realmente Eles são sintetizaram na isso de base. maneira que mais ninguém fez. E muitos dos modernos mencionam eles. Sim, todo mundo menciona esses caras, então assim... Todo mundo que está em relação com ele, mesmo que seja de oposição. Exato. Tipo, se você vai se rebelar, você ainda tem que se rebelar contra eles, Se entendeu? você vai pensar racionalmente sobre qualquer coisa, você precisa pensar, Chegar você neles. vai chegar eventualmente em Platão. Tem Platão te esperando. E tem Tem. Aristóteles te esperando. Eles estão ali sentadinhos, Eles são divertidos esperando de você ler. chegar neles. Eles são E divertidos. você vai ter que conversar com eles eventualmente. No banquete das ideias, eles chegaram primeiro e sentaram em ambas as pontas da mesa. Assim. Exato. Não Não tem tem... inescapável. Essa foi muito boa. Foi Essa foi muito bom, boa essa parabéns. analogia. Cara, você tem que abaixar a cabeça para eles e pedir benção. Sim, É isso. exato. Então, assim, a gente uniu filosofia antiga e até um pouco de moderna, né? pouquinho. Sim. Porque as ideias de Platão e Aristóteles atravessaram todo mundo, né? Isso que a gente nem mencionou Descartes. Então, a gente nem mencionou esses caras e tudo mais. Então, assim, a gente misturou filosofia com psicologia, com neurociência, com ciências cognitivas, com biologia e com genética. Foi. Para falar de inteligência. E uma boa teoria científica, ela tem convergência entre esses âmbitos. Parece que estou fazendo um pássaro aqui, né? E é uma coisa que eu sempre falo muito em off, que no final o conhecimento é um grande oceano. Uhum. E a gente só desaba nele por águas diferentes, mas é um grande oceano. Eu gosto daquela frase, caminhos diferentes muitas vezes levam para o mesmo castelo. Sim. Eu gosto de mencionar esse cara que é o Edward O. Wilson, que ele é um biólogo, que ele escreveu um livro chamado Consciência, no qual ele fala qual que é a probabilidade de você ter descoberto uma teoria que é verdadeira? É o fato de ela convergir com múltiplos caminhos diferentes. Você está andando num caminho e você chega no mesmo lugar. Você pega outro caminho e você chega no mesmo lugar de novo. Ok, isso aqui realmente é real, existe, está aqui, verificável. Eu cheguei por várias disciplinas diferentes. Então, é isso que a gente tem sobre inteligência. E a gente vai falar mais uma vez. Sem determinismo, sem eugenia. Inclusive, aquele cara que fez as pesquisas para fazer sobre o QI médio de países, ele escreveu um livro em favor da eugenia. Complicado. Rapaz. Eu não li, Não, e assim, mas eu apenas estou trazendo a informação. Sim. É por isso que eu sou receoso em relação a essa pesquisa específica. até porque Eu não diria que não existe uma média diferente para cada país, porque cada país tem a sua realidade sociocultural que impacta no desenvolvimento biológico da sua prole, das suas gerações. Sim. Mas eu não sei se é o que está descrito nessa pesquisa. E a ideia de que chimpanzé tem QI é a coisa mais estúpida que eu já vi. Quem vai aplicar teste de QI em chimpanzé, caralho? E além de outra coisa, Chimpanzé, vamos lá, teste de linguagem. Que teste de linguagem com chimpanzé, velho? Que bateria de teste que eu vou aplicar para entender assim, ó? Chimpanzé, vem comigo. que o 7, é uma vamos lá. nota diferente Teste do de A. memória de trabalho pro chimpanzé. 7, 4, 8, 2. Repita? Ele vai te dar um tapa na cara. Ele vai tacar, Gente, quem falar pra vocês Ou que vai tacar cocô em chimpanzé... você. Quem falar pra vocês que chimpanzé tem QI, tá mentindo, cara. Essa é uma concepção falaciosa que é Ele vai tacar feita cocô, provavelmente. para diminuir
às vezes até o brasileiro, é sério, é feito Sim. para isso muitas vezes. E por ele, inclusive, sabe que Por Não, ele, e outra o brasileiro, coisa- brasileiros que o estão falando brasileiro isso. inventa desinformação pra se xingar. Não, isso é e muito outra estranho. coisa, dentro do Brasil, tem médias diferentes em cada estado. Sim. Assim como nos Estados Unidos, tem médias diferentes. Por exemplo, essa mesma pesquisa que falou que é o QI médio da população aqui no Brasil seria 83, fala que em São Paulo o QI médio é 92 ou 95. 93, 92, alguma coisa assim. Em outros estados seria outros. O que Até tem porque- muito a ver com as condições de vida nesses estados também. E de novo, eu não sei se essa pesquisa, eu não pesquisei o suficiente a respeito dela para falar se ela realmente Foi é bem válida. feita. Essa área do QI eu não fui atrás. Sim, e outra coisa também, lembrando, quando você ver uma média, escrito média, quer dizer que tem extremos. Exato. Então tem uma muito alto e tem um muito baixo. Exato. E a média é um meio. Pra cada ouvinte do Farol tem um ouvinte do Pau de Pá. Isso equilibra as coisas. Eu não esperava por essa, desculpa. Eu não esperava por essa, desculpa. Vou até beber uma água. Cara, até perdi a concentração. Eu nem sei o que eu vou mais falar. Não tá equilibrado então, Não né? Que a tá. gente não tem muito ouvinte, né? Não. Não tá muito Se equilibrado. inscreva! Ajude a equilibrar! Cara, então assim, Caralho, pra fechar essa conversa maravilhosa, Caralho, eu até perdi o fio da meada. pra fechar essa conversa, uma coisa interessante pra gente saber é o seguinte: a natureza não costuma gerar tipos de inteligência. Não, ela costuma gerar distribuições. Por exemplo, altura e peso. Distribuições. Você está dentro da distribuição em alguma delas. Algumas posições são mais estáticas do que outras. A altura só cresce até certo ponto. O peso é mais modular. E a gente tem o peso e a composição corporal. Isso. Que uma mesma pessoa pode ter 80 quilos, duas pessoas podem ter 80 quilos e corpos completamente diferentes. Exato. Mas você percebe? São graus. É uma gradação. A natureza costuma produzir graus. Então, uma teoria que costuma enfatizar muito tipos de inteligência estáticos e você tem um deles, Inteligência e personalidade. provavelmente não faz sentido. A mesma coisa com personalidade. Existem 15 personalidades, você tem uma delas ou duas. Ou múltiplas. Não faz muito sentido. Vá no médico. Não faz muito sentido. Não. Então, Mas isso é para assim, outro episódio. mas isso é para e é interessante a gente falar sempre de novo. Não interprete inteligência apenas como a métrica e também não fique esperando tanto disso, porque de novo, ela é tendenciosa a ter muitos erros. Você precisa de racionalidade, você precisa de sabedoria. Você precisa de espiritualidade também. A espiritualidade é um processo que vai mediar os outros também, juntos. O ser humano é muito complexo. É muito pra complexo. ser- A gente não tem apenas um modo de conhecimento, a gente tem vários. A gente não tem apenas proposições, a gente tem procedimentos. A gente não tem apenas proposições e procedimentos, a gente tem perspectivas. A gente não tem apenas proposições, procedimentos e perspectivas, a gente tem participações. Sim. Então a gente tem coletivos também. Então, isso tudo é importante para falar desse tipo de assunto. Certo. E, bem, o que é inteligência, então, no final? Acho que pra mim é a capacidade neurobiológica onde o cérebro ele se torna eficiente para resolver problemas relativamente complexos em ambientes novos e com habilidades específicas. Eu vou manter a definição aristotélica, porque acho que é a capacidade de perceber, de conhecer a verdade. Uma boa. Para mim tem a ver com flexibilidade cognitiva em em percepção de relevância e processamento preditivo, para você conseguir se movimentar e fazer tudo o que você precisa fazer no mundo, sem impedimentos próprios, e que precisa ser mais estudada e averiguada, e também precisa ser composta e precisa ser otimizada com racionalidade, interpretação dos seus próprios vieses, dos seus próprios erros de julgamento, espiritualidade, sabedoria. Para mim precisa ter tudo isso, e não grande só equilíbrio. isso. Mas, querem falar um minutinho sobre inteligência artificial? Já falou um pouquinho, né? Já falamos. Já mencionamos. Eu acho que vale a pena a gente talvez ter mais pra frente um episódio talvez sobre isso. de inteligência Talvez artificial. sobre as pode ser. consequências dela também. Não sei. Mas eu acho que, se me permitirem um minuto a mais, uma coisa que eu acho que faz sentido falar sobre inteligência artificial é: inteligências artificiais passaram por diversos processos de desenvolvimento. Ainda A estão gente tem passando. 3 gerações principais. A primeira delas eram sistemas computacionais baseados em lógica. Então eu tenho um sistema computacional
que tentava imitar a cognição humana. Todo tipo de inteligência artificial é uma teoria sobre a cognição humana. Então, as primeiras teorias de inteligências artificiais, elas surgiram com base em cognição humana como sistema computacional. Então, assim, é aquela ideia de que a gente funciona por pensamento lógico. Só que olha que legal, olha que interessante. Você fornece uma lógica para um sistema, e existem vários tipos de lógica. Existe lógica formal, lógica clássica. E dentro dela existem características diferentes de lógica. Existe lógica propositiva, existe lógica modal, que vai falar sobre necessidades e possibilidades. E existem lógicas até mais modernas. Qual lógica que você vai usar? E outra coisa, olha que interessante sobre lógica. Para você fazer um salto de uma lógica para outra, você precisa arbitrariamente mudar o seu tipo de raciocínio de uma lógica para outra. Não existe movimento gradual de uma lógica para outra. Porque as regras dentro de uma lógica não te levam organicamente para uma outra. Porque são ferramentas. Então, esses sistemas eram muito limitados. A segunda geração de inteligências artificiais usou a teoria de redes neurais. Então, eram redes neurais, cognição como redes neuronais. Como que ela, resumindo muito. Agora a gente conseguiu sempre dar informações para as nossas inteligências artificiais e elas têm aquilo que é chamado de aprendizado sem supervisão. Ela vai aprendendo sozinha. E isso é feito com, por exemplo, digamos que eu queira mostrar para uma inteligência artificial dessa segunda geração, né, o que é uma letra A. Aí eu pego um papel e eu desenho vários As de maneira diferente. Alguns muito esparsos, outros muito juntinhos, tudo mais, eu dou essas informações. Aí ela vai entrar num ciclo de sono e vigília. Durante a vigília, ela está usando essas informações para codificar e fazer o que ela precisa fazer. Na vigília, sabe o que ela está fazendo? Ela está organizando e montando essas informações que eu dei para ela de maneiras diferentes. Seleção, variação. Seleção, variação, de novo. A terceira geração chegou atual. Com esse impulso que é atual. Qual que é o impacto qual que é a limitação das IAs de segunda geração? Elas eram muito específicas, elas faziam uma tarefa. E elas não eram gerais. As inteligências artificiais de terceira geração começaram a tentar reproduzir essa generalidade de pensamento. Então elas são sistemas que possuem feedback entre elas mesmas do que elas estão fazendo. Elas são ciclos mais complexos. Estou resumindo muito aqui. Só para dar uma noção geral a respeito disso. Porque a gente está tentando chegar na capacidade de resolver problemas gerais a respeito de uma máquina. Qual que é a questão de ChatGPT? Que são os LLMs, né? Large Language Models, né? Eles são sistemas de linguagem. Por ser sistemas de linguagem, eles são alimentados com escritos. Material humano. Com material humano. Mas olha que interessante. O que a gente falou sobre inteligência nesse episódio inteiro? Sobre realização de relevância. Que tem a ver com uma parte mais poética do ser humano, de determinar o que ele quer para a vida dele. E ele não faz isso por escrito. Ele faz ação. Então as inteligências artificiais ainda são muito limitadas. Por quê? A gente não fala como a gente escreve. Um texto não é a mesma coisa que conversar com o ser humano. Não, e tem diversos pontos onde a mente humana é infinitamente mais complexa do que mesmo a IA mais avançada. Exato. Até então, porque a mente humana ela tem mais, ela tem tantas ligações neurológicas quanto estrelas têm no céu. Novamente, como também já mencionamos antes, é um cérebro que ele está em constante expansão, compressão e adaptação. Então ele pode ainda ter mais neurônios ou menos. Não tem como um computador. Então, assim, esses computadores, essas máquinas, né, essas inteligências artificiais são usadas agora, os Large Language Models, ou aqueles que geram imagens, ou aqueles que fazem um meio termo, aqueles que geram vídeos, eles não têm realização de relevância. A gente fala o que é relevante para eles. E dependendo de quem está falando que é relevante, você tem essas diferenças de inteligências artificiais que agem de maneira bem diferente. O ChatGPT é diferente do Gemini, o Gemini é diferente do Grok, o Grok é diferente do DeepSeek. É DeepSeek? O chinês? DeepSeek. Todos eles têm propostas até diferentes. Por quê? A realização de relevância veio de outras pessoas que achavam outras coisas relevantes. E aquele famoso, o prompt muda muito. Eu acho que é bom a gente ter um episódio sobre inteligência artificial, porque a gente também vai entrar no campo de arte. Sim. Eu vou até encerrar esse papo aqui, eu só queria dar essa breve definição aqui, e agora encerrar essa conversa.
Se você gostou dessa conversa sobre inteligência, deixa aqui o seu like pra gente receber reforçamento positivo de que você gostou e a gente querer fazer mais. Comenta aqui também com a gente o que você achou. Se você acha que alguém se beneficiaria dos insights e das reflexões geradas por esse episódio que você pode ter tido, compartilhe esse episódio com alguém que você conhece, com alguém que você acha que se interessaria, certo? Se você gostou desse tipo de conversa, a gente está sempre aqui toda semana trazendo um tema diferente para a gente conversar. Semana que vem a gente vai ter mais um. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima. Até. Não se esqueça que se inscrever no Farol adiciona pelo menos 10 pontos de QI. Por aí. Porra! Em média. Se for com conta falsa, conta como mais 20? Sim. Se vocês fizerem, você ganha 10 pontos por conta. Então, então vai fazendo, vai aumentando, vai aumentando. Um desvio. Sabe quanto que é um desvio padrão? 15 pontos. Aí, ó. Quase um desvio padrão a mais, meu amigo. Se você curtir e compartilhar, aí você vai ter o boost. Você vai ter um aumento de 2 pontos a cada. Exatamente. Para cada ação. Então, ó, vai farmando. Vai farmando inteligência com Farol Podcast. Isso aí. Obrigado, gente. Adeus. Tchau.